Gravar aí? Botei pra gravar. Beleza. Achei que eu ia ver um recording aqui no canto, mas não tô vendo não, então vamos tocar. Bom, então, vamos lá. Propus ano passado, quando eu estava conversando, o Dart veio conversar comigo, de fazer essa apresentação sobre Go. E eu não botei uma introdução no início dela, não. Eu vou partir direto para código, tá? Normalmente a galera faz muito esse tipo de apresentação falando, por que que a linguagem foi criada, da onde que veio, porque o Google isso, os criadores aquilo, blá, 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 blá. Eu vou falar dessas coisas também, mas eu vou falar mais para frente, eu vou entrar direto no código da linguagem. E também não vou dar muita explicação também, tipo, quem sou eu, por que que eu sei essas coisas assim. Programei Go durante alguns anos. Não estou programando agora no Just, mas quem sabe um dia eu volto. E fui organizador da Ufercom Brasil também. Enfim, eu tenho bastante envolvimento com essa comunidade aí. Mas eu acho que o interesse aqui é a linguagem, né? O que a gente pode fazer com esse bichinho. Então vamos lá. Eu vou direto para os contatos imediatos com a linguagem. Então vamos começar com qual é a cara que tem um código Go. O primeiro exemplo, óbvio, né? A gente não consegue fugir dele, é o Hello World. Então esse aqui é o programa mais básico que você consegue fazer em Go. Quer dizer, você poderia fazer alguma coisa talvez sem imprimir nada na tela, né? Sem esse import FMT aqui. Ver se eu consigo usar esse pointer aqui, que eu não usei esse troço na minha vida. Sem um import FMT, mas esse cara aqui, essa lib que faz parte da linguagem, é o que a gente usa para fazer print. Então isso aqui é a mesma coisa que um print no Python, que é um System Out Print Line do Java, enfim. Nada demais, né? A gente conhece isso. E o jeito que a gente rodaria isso na prática é assim, dá para você rodar Go Run direto, que ele vai pegar o seu programa, compilar e rodar na hora. Ou você pode gerar um binário com Go Build. Então, esse LS aqui está mostrando que tem um binário chamado Hello World na mesma página onde está o seu arquivo Go. E aí você pode executar esse binário depois com /Hello World. Eu vou entrar em mais detalhes sobre como é que funciona isso aqui, como é que a linguagem funciona, mas um dos pontos principais aqui dessa história que o pessoal gosta é justamente que a linguagem é compilada e os binários são independentes. Então, o runtime inteiro da linguagem está ali. A gente pode pegar aquele binário Hello World lá e levar para qualquer outra máquina que rode o mesmo sistema operacional, a mesma arquitetura. Vai rodar, não precisa instalar o Go, não precisa instalar dependência, não precisa instalar nada. E também, depois eu vou dar mais detalhes sobre isso, mas você consegue compilar de uma máquina com uma arquitetura qualquer para qualquer outra arquitetura. Então, eu estou aqui no Linux, eu posso compilar para Mac, eu posso compilar para Windows, é só transferir o arquivo que ele vai gerar, rodar e pronto, acabou, não precisa fazer mais nada. Uma coisa que eu não combinei com vocês, eu acho que dá para ir me interrompendo no meio do caminho se vocês quiserem fazer pergunta, tá? Se for coisa que eu vou falar depois, eu aviso que eu vou falar depois, mas qualquer coisa pode ir falando aí que eu vou respondendo conforme a gente vai falando. Porque é muita coisa, se deixar para o final, a gente não vai acabar esquecendo. Então, continuando, agora dando uns exemplos um pouco mais realistas aqui. Ainda não é código de verdade, né? Mas a gente não vai entrar em código de verdade. Eu peguei alguns exemplos do livro The Go Programming Language, que é normalmente considerado um dos melhores livros de Go, e tem gente até como o Luciano Ramalho considera esse livro um dos melhores livros de programação que existe, de linguagem de programação que existe, né? Então, nesse exemplo aqui, eu estou fazendo algumas coisas a mais. É um programinha que faz basicamente a mesma coisa que Unique, da linha de comando do Unix, né? Então, você pega uma entrada com um monte de texto e qualquer texto que apareça mais de uma vez, a gente vai printar. Então, o que a gente consegue ver aqui? Consegue ver criação de map, consegue ver mais de um import, algumas coisas da biblioteca padrão, como o scanner, que é feito com buffer, como esse buffer.io, que significa buffer.io, um for básico. Aqui deveria ter um tratamento de erro, que eu estou ignorando nesse ponto, eu vou voltar nisso mais para frente, e também um for em cima de um map. Então, aqui a gente está vendo um programa um pouco maior, mais completo, que faz uma coisa um pouco mais interessante. Então, você poderia compilar isso aqui, passar algum input para ele e ele ia te devolver uma contagem de quantas vezes apareceu cada linha naquele teu input. Aqui é um outro programinha de exemplo também básico, que é um servidor HTTP bobão. A única coisa que ele faz é pegar a URL do request que foi feito para ele e repetir isso no output. Só isso. Então, você não precisa... Uma coisa interessante aqui é que existe um server HTTP dentro da linguagem. Então, se você fizer esse http.listening server aqui, você já está com o servidor no ar, ele já vai responder request, então você não precisa de um Nginx, de um equivalente a um unicórnio, coisa do tipo, para rodar o programa e responder requests. É isso aqui que basta. E essa interfacezinha aqui, uma função que tem um response writer como primeiro parâmetro e um request como segundo parâmetro, é o que você precisa para tratar qualquer request e responder qualquer coisa. Dá para fazer 1 milhão de coisas em cima disso e construir servidores web bem mais complexos, com middlewares, com outras libs, com mais 1 milhão de coisas em cima, mas a interface básica que permite que tudo aconteça é essa aqui. Eu não vou entrar em muitos detalhes nessa apresentação sobre HTTP, não. Eu basicamente só estou fazendo essa referência aqui e depois fica por conta aí da galera que se interessar pegar os links no final e ir um pouco mais além.
mas se quiserem perguntar um pouco sobre HTTP, a gente pode falar disso depois também. Então, vamos entrar um pouco agora nos conceitos básicos. Como é que você faz algumas coisas simples na linguagem? Aliás, eu falei conceitos, mas eu nem vou entrar especificamente em variáveis, declaração de variáveis, essas coisas. Eu estou considerando que pela declaração, pelo tipo de código que eu estou mostrando, já vai ser um pouco mais claro. Se vocês quiserem fazer perguntas sobre isso, tipo, a linguagem tem double, tem float, o que significa aquela declaração ali, pode ir falando, que a minha ideia foi cair mais em exemplos reais, ou pelo menos exemplos que você poderia rodar de verdade, e mostrar como que a gente utiliza. Então, vou mostrar aqui algumas coisas básicas, como que a gente abre arquivo, declara uma função, quais são as estruturas de dados básicas que tem na linguagem, como é que funciona strings, pacotes, structs, métodos e testes. Tem algumas coisas que não estão nessa lista. Vocês podem achar, por exemplo, esquisito que tem structs aqui, eu não falei nada sobre classes. É porque não tem classes na linguagem, tem muita coisa na linguagem que não existe mesmo, e é bem intencional, assim, algumas das escolhas que foram feitas pelos criadores da linguagem foram para ter uma forma só de fazer uma determinada coisa, ou tipo excluir coisas que às vezes são opções na grande maioria das linguagens, mas eles querem matar. Então, tipo, classes e herança é uma das coisas. Realmente não tem. Mais para frente a gente vai ver que tem interfaces, então você consegue trabalhar com composição. Ou seja, aquela história toda de composição é melhor do que herança. O único jeito de trabalhar com Go, de trabalhar em Go nesse contexto é a composição. Não dá para fazer herança e isso é uma coisa explícita. Tem algumas outras coisas que a gente vai ver aqui no meio do caminho também, mostrando essas escolhas de design dos criadores. Então, como é que a gente abre um arquivo e lê conteúdo? Vamos começar a falar dessas coisas aí básicas no dia a dia, né? Tem várias formas. A gente pode usar a biblioteca OS para fazer o os.open. Aqui eu posso controlar o que eu vou fazer com aquele arquivo. Então, ele só está me dando um file descriptor do arquivo e eu posso fazer o que eu quiser com ele. Uma outra forma é usar o IOUtil e chamar essa função readFile. Aqui eu não vou receber uma referência ao arquivo, e sim vou receber um array de bytes com tudo que tem ali dentro. Então, lá internamente, ele vai abrir o arquivo, vai ler tudo e só vai me devolver o conteúdo. Eu não preciso me preocupar com abrir e fechar o arquivo. Outra forma de trabalhar é com o Buffered Reader. Então, se eu tiver um arquivo muito grande, essa ideia de abrir e ler todos os bytes de uma vez não vai ser eficiente, não vai dar certo. Então, eu posso abrir o arquivo. Aqui eu cometi um erro, porque o nome desse cara não era para ser F, era para ser file, mas enfim, né? Ninguém percebeu. Abri um arquivo e dei uma olhada nos primeiros 5 bytes dele. Eu poderia ir para frente, para trás e tal, fazer todas as manipulações de arquivo que são comuns, né? Que a gente pode fazer em qualquer linguagem. E um ponto importante é que o arquivo precisa ser fechado. Se eu não der close no arquivo, ele também deveria ser file aqui. Se eu não der close no arquivo, ele vai ficar com o file descriptor aberto no SO. Isso vai causar problemas. Então, numa função meio pequenininha, um programinha tão pequenininho quanto esse aqui, não vai dar problema. Eu vou esquecer de fechar o arquivo, o programa vai parar de executar, o sistema operacional vai se resolver. Mas se eu estivesse abrindo um monte de arquivo numa execução normal, de verdade, do sistema, isso ia gerar problemas. E a gente tem que lembrar também que file descriptors, essas coisas que precisam ser fechadas, elas frequentemente não são só arquivos. Então, tipo, você manipular o body de um request vai mexer com o sistema de arquivos, você vai abrir file descriptors e esse tipo de coisa é recurso do sistema operacional, tem limite. Então, você precisa fechar e é explícito. Normalmente, inclusive, esse f.close não ficaria no final da função. Ele ficaria logo depois aqui da abertura. Um código real, eu abriria o arquivo, viria se deu erro, trataria esse erro de alguma forma. Eu posso, tipo, logar o erro, posso passar esse erro para outra função. E aí, logo na sequência, eu usaria defer file.close. Defer é uma keyword do Go que permite que eu execute uma função quando a minha função atual sair. Então, tipo, se eu der um return em algum ponto, mesmo que eu tenha múltiplos returns na minha função, o file.close iria rodar no momento em que no momento em que eu sair da função. É o equivalente, assim, mal comparando, a gente fazer um finally num try-catch em outras linguagens, mas é um pouco diferente. Assim, a gente pode botar qualquer coisa no defer, não existe try-catch. Eu vou entrar em mais detalhes depois sobre tratamento de erros e como é que essas coisas funcionam. O outro lado dessa história, que é como é que eu abro um arquivo e escrevo, não é muito diferente. Aqui só tem um pouco mais de manipulação de bytes, mas é só para dar de exemplo. Então, assim como tinha um read file, tem um write file. Então, eu posso botar um nome de arquivo, um array de bytes e eu escrevo o que eu quiser. E aqui no final são as permissões que eu quero ter no sistema operacional. Então, a mesma coisa que a gente vê no chmod. Por outro lado, eu também posso fazer com o OS, assim como eu tinha o os.open para abrir um arquivo que já existe, eu posso fazer o os.create para abrir um arquivo novo. Se não me engano, o create vai destruir o arquivo caso ele já exista, mas eu não tenho certeza, pode ser que ele dê um erro caso o arquivo já exista. Não vem muito ao caso, isso dá para ser visto na documentação depois.
Aqui nesse erro ignorado que eu coloquei é porque o próprio file.close pode dar erro também, então na hora que você pede para o sistema operacional para fechar o file descriptor que você tem daquele arquivo, pode não dar certo. Então, isso é outra coisa que deveria ser tratada. Vocês vão ver que esse tema aí de tratamento de erros é uma coisa que vai acontecer, vai ser falado com muita frequência aqui. Tratamento de erros é uma coisa considerada muito importante em Go, mais importante, quer dizer, eu ia dizer mais importante, mas não é exatamente mais importante que outras linguagens, né? Tem mais prioridade e é mais explícito nas APIs da linguagem do que em outras. Então, outros exemplos aqui, depois do arquivo aberto, eu posso dar um write em qualquer quantidade de bytes que eu quiser, eu posso escrever também com buffering, e tem que me lembrar, no caso de buffering, de fazer flush também, senão eu posso sair dessa função e os dados foram escritos só em memória, não foram para o disco, mas enfim, não vou entrar em muitos detalhes nisso aqui. Essas caras básicas que a gente tem de manipulação de arquivo. De ler e escrever, obviamente dá para fazer muito mais coisa aqui, mas esse é o basicão. Então, como é que a gente declara uma função? A gente já viu, na realidade, que eu já fiz várias funcs ali. Então, a palavra reservada é func, então você dá func, espaço, nome da função, e depois a lista de parâmetros. Toda declaração de variáveis, não só na lista de parâmetros, leva sempre a variável primeiro e depois o tipo, e depois que você fecha essa lista esse parênteses aqui, você dá o retorno da função. Pode não ter nada, né? Nem toda função precisa retornar alguma coisa. Se vários parâmetros forem do mesmo tipo, em sequência, você não precisa repetir o int. Então, aqui eu posso dizer abc_int. Então, em vez de a int, b int, c int. Então, não precisa repetir tudo. E a chamada é simples, né? Plus 1, 2, plus 1, 2, 3, nada demais aqui. Outra coisa aqui do outro lado é que a gente pode ter múltiplos retornos, então não precisa retornar uma coisa só, ou como era em Java antigamente, não sei se ainda é porque eu não vejo Java há muitos anos. Se você precisava retornar últimas coisas, você precisava botar dentro de uma classe e tal. Em Go, assim como em Python e em outras linguagens, você pode retornar direto múltiplas coisas. Não existe tuple em Go, então isso aqui são simplesmente dois valores independentes. Então, quando eu chamo a função aqui embaixo, eu vou declarar duas variáveis na hora, A, B. Esse dois pontos igual aqui é uma das principais formas de se declarar a variável em Go. Então, eu simplesmente estou dizendo, pego os retornos do múltiplo retorno values e coloco na variável A e B. Eu também posso descartar um dos retornos se eu não quiser. Então, aqui embaixo eu estou fazendo isso. Esse underline não é um nome de variável esquisito. Ele é literalmente não é variável aqui. Então, esse retorno vai ser imediatamente descartado, não vai ocupar nenhuma área de memória e tal. Vai ser imediatamente jogado fora. Quer dizer, se eu for bem específico, vou dizer que ele, na realidade, vai ficar disponível para o garbage collector, né? Ele não vai ser liberado imediatamente. Mas, na prática, a gente pode considerar que a gente descartou e não é relevante. Então, às vezes, você vai ver esse tipo de coisa aqui, esse underline, quando você está fazendo um for, por exemplo, e você não está preocupado com o índice, você está preocupado só com o valor. Então, você joga o índice fora e trata só com o valor. Ou você está iterando num map, que é o equivalente de um dict. Aí ele vai te dar aqui o value, mas você não precisa dos dois. Você precisa só daqui ou você precisa só do value, então você pode descartar a segunda parte. Ô, Vitor. Beleza? Oi, Tá. Felipe. Um dos códigos tinha um parâmetro com asterisco, eu acho. Sim, deixa eu voltar lá. Opa, estou na direção errada. É logo no começo, esse aqui, né? O HTTP request. Você vai falar disso? Tipo, faz parte da parte de declaração. Eu não expliquei, eu não vou dar muitos detalhes sobre isso, mas assim, falando agora já, a ideia é que isso aqui é um ponteiro. Existem ponteiros em Go, é um pouco diferente de um ponteiro em C e C++. Basicamente, ponteiro em Go só significa que é uma referência à mesma área de memória. Não dá para fazer aritmética de ponteiro, não dá para tipo, redirecionar um ponteiro e fazer uma bagunça. Basicamente, ponteiro só se utiliza, em Go, só se utiliza para não copiar um objeto. Basicamente é só isso. Então, tipo, eu tenho uma struct muito grande e eu vou passar ela para uma outra função, eu declaro como ponteiro, porque aí eu estou manipulando a mesma struct dos dois lados, em vez de fazer uma cópia. O normal, quando não tem asterisco, é fazer uma cópia daquela área de memória e manipular ela só dentro da função e não do lado de fora. Ponteiro permite compartilhar. Basicamente é só isso. Isso aqui às vezes gera mais confusão do que ajuda e também tem muita discussão na comunidade sobre uso excessivo de ponteiros, que o Go se fala muito de performance, então a galera tem muita tendência a pensar nisso desde cedo, e pensar, vou botar ponteiro em todas as minhas chamadas de função, porque eu vou economizar memória com isso e meu programa vai ficar mais eficiente. Isso não é muito verdade, isso causa problemas também de visualização, de manutenção do código e tal. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre ponteiro, até porque não tem esse lado complexo de aritmética e tal, então não tem muito como errar com ponteiro, é só basicamente referência em vez de cópia. Eu nem vou dar muitos detalhes sobre isso mesmo, não. Passei direto e foi intencional, né? Então, continuando aqui, voltando para as estruturas de dados, a gente tem basicamente três na linguagem diretamente, né, que é um array,
que tem tamanho fixo. Um slice é a mesma coisa que um array, só que tem tamanho dinâmico. Normalmente se utiliza muito slice, quase não se utiliza array. Eu só vi pouquíssimos usos de array, ou quando eu tinha uma preocupação bem específica, ou com espaço, com memória muito curta, então você controlava rigidamente o espaço de um array, ou quando era alguma coisa muito relevante o tamanho do array. Então, por exemplo, criptografia, você vai ter uma chave de 64 bits e tem que ser exatamente 64, qualquer um a menos ou a mais faz diferença. Então, nesses casos, eu vi a utilização de array. Mas no dia a dia, geralmente, se utiliza slice. É até mais fácil de declarar, se a gente vai ver agora, e permite que o array cresça ou diminua de acordo com a sua necessidade. E o map, que eu já citei antes, ele é a mesma coisa que o dict. Então, um mapeamento chave-valor. É a mesma coisa com o hash map, por exemplo, do Java em outras linguagens. O array tem essa cara aqui, é só isso. Var é um exemplo aqui, mas não é específico de array. Você pode botar var para declarar qualquer coisa. Esse A aqui também poderia ser A dois pontos igual, assim como a gente viu antes, que é aquele tipo de declaração ia chegar no mesmo lugar. E o tamanho do array é declarado antes do tipo dele. Então, abre colchete, quantas posições você vai ter no array, fecha colchetes e o tipo. Então, pode ser 5 int, 5 strings, 5 qualquer coisa, uma struct que você criar, qualquer objeto mais complexo que faça parte do seu programa. Não tem nada mais além disso. É assim que se declara um array. E acessar é aquele jeito tradicional que a gente sempre acessa, com colchetes também, com 0, 1, etc. O slice tem mais diferenças. A gente declara ele com um número vazio. Então, aqui onde a gente tinha o 5, antigamente não tem mais nada. E para declarar um slice, eu preciso... Tem mais de uma forma, mas a forma mais comum é com essa built-in chamada make. Então, eu faço make, o tipo, então slice de strings, e qual o tamanho que eu quero ter para aquele slice. Você precisa dar um tamanho logo de cara. Nesse exemplo aqui, a gente está colocando um 3. E a forma como você manipula, além da manipulação normal, lá de você acessar diretamente um índice do array, você pode usar o append. Então, no caso do append, você vai receber de volta uma referência para o próprio array. Então, ele não é modificado em place, você recebe uma nova cópia. Tecnicamente, ele é modificado em place, mas você precisa fazer um assignment de novo na variável. E você não precisa se preocupar, quando você usa o append, se você está aumentando ou não o tamanho do array. A linguagem vai controlar isso para você. Então, se eu já tivesse 3 strings aqui dentro e eu estivesse dando um append, internamente o que o runtime vai fazer é criar um novo array com 6 posições, copiar as 3 que eu já tenho e adicionar a minha nova na 4ª posição. Eu não vou ver nada disso acontecer, eu simplesmente vou receber uma referência nova e vou continuar trabalhando com o meu array. Algumas coisas que eu não mostrei aqui, antes de falar das coisas que eu não mostrei, mas continuar aqui, existe uma função len também, então é assim que você vê o tamanho de um array, não é ponto .length. E você pode copiar o conteúdo inteiro de um array para o outro com esse copy, que também é um built-in. O que eu não mostrei? Eu não mostrei que você pode também botar um segundo número aqui em que você dá a capacidade do array. Então, se eu tivesse criado feito esse mix string com 0,3, por exemplo, o que eu ia dizer é o seguinte: me dá um array que começa vazio, mas já aloca 3 posições para mim. Então, a capacidade dele é 3, mas se eu chamasse o len, eu ia ver só 0. Então, o que significa? Significa que eu vou começar a usar, mas eu já quero alocar um espaço de memória antecipadamente, que eu sei que eu vou usar aquele cara mais para frente. Então, eu não vou precisar ficar duplicando ou diminuindo o tamanho do array. Também não mostrei que você pode fazer operações de slicing. O nome é literalmente esse. Então, acaba ficando meio confuso, porque é o mesmo nome para operação e para estrutura de dados. Mas você pode pegar pedaços do array com um slice muito parecido com o jeito que você faz em Python. Então, eu poderia dar nesse S aqui, S abre colchetes, 2.3, para pegar da posição 2 até a posição 3. Continuando agora, indo para o map. A sintaxe do map, o map também utiliza make para ser criada. Então, o jeito que você faz assim, abre colchete, o tipo daqui, fecha colchetes e logo na sequência colado o tipo do vela. Então, isso aqui também pode ser tão complexo quanto você quiser. Você pode fazer um map de maps e fazer uma estrutura aninhada. Você pode botar aqui qualquer struct que você criar, qualquer tipo, funções, porque funções também são tipos de primeira classe em Go, e tem mais, enfim, nada te impede de fazer o que você quiser aqui. Eu não mostrei um tipo diferente de inicialização do array aqui, porque aqui eu estou criando um array vazio, mas logo aqui embaixo vai ter também. Então, eu posso criar um array que não nasce vazio, que ele já nasce com dados. Mas, voltando aqui para cima, eu tenho um array vazio, de string para int, e o jeito que eu faço o assignment é assim. Eu coloco no colchetes o tipo daqui, igual o vela. Então, aqui eu estou criando uma chave K1 com valor 7, uma chave K2 com valor 13,
Se eu quiser eliminar uma chave, tem um built-in delete também, então que eu passo como primeiro parâmetro a variável do map e o segundo parâmetro aqui que eu quero deletar. Aqui nesse exemplo, no KVS, a gente tem um map que já é criado com valores direto. Então, eu estou criando de string para string e já estou botando logo de cara uma key A com um valor Apple e uma key B com um valor banana. E se não me engano, eu copiei errado aqui, deveria ter uma vírgula no final. Todos esses exemplos aqui em que a gente faz abre chaves e lista alguma coisa para um slice ou para um map ou para qualquer outra coisa, assim, você precisa terminar com vírgula todas as linhas, sempre, não tem exceção. Então, a última linha não pode ficar sem vírgula, como está nesse exemplo aqui, foi um errinho. Tem gente que acha ruim, mas a ideia é que acaba facilitando o diff, porque você adiciona coisas ou tira coisas no final de uma lista dessas, o diff no GitHub, no Git, enfim, nunca aponta a linha anterior, né? A linha que não foi alterada só por causa de uma vírgula. Eles conseguem, tipo, vai ter vírgula sempre, pronto, não tem o que pensar. E o jeito que se faz for no map é o mesmo jeito que se faz for numa lista. Então, normalmente, se faz for em Go sempre assim, em cima desses tipos. For e range. Então, o que significa? Range KVS, né, que é Key Values, vai me dar como resultado, digamos assim, uma variável K e uma variável V. Então, o Key e o Value. Eu vou receber aqui o A com Apple e o B com banana. O map não tem ordem. Então, ele pode me dar isso aqui em qualquer ordem. Eu posso receber o B antes do A, não tem como saber. Se for um map enorme, é praticamente garantido que a cada execução do sistema você vai ter resultado diferente. Aliás, eu falei praticamente garantido, mas na realidade é garantido. Essa é mais uma curiosidade do que uma coisa relevante, mas justamente para garantir que em testes a gente não use sempre a mesma ordem, porque se o runtime não controlasse isso, poderia sair sempre da mesma ordem. O runtime explicitamente faz com que cada vez que você acesse um map, ele seja randomizado e você acesse as variáveis de uma ordem diferente. Então, é mais para garantir que testes são escritos corretamente, mas é uma curiosidade aí. Se a gente rodasse várias vezes isso aqui, ele ia dar o A e o B trocado de várias formas diferentes. Então, essa é uma coisa que eu não citei, mas acho que era até relevante eu ter citado antes, é que essa aqui é a única forma de fazer looping. Não existe while, não existe do while. A única keyword para fazer um for é for. A única keyword para fazer um loop é o for. Então, se eu estivesse usando um slice, um array que eu mostrei antes, também seria a mesma coisa. E aí eu receberia no primeiro valor o índice, então 0, 1, 2, 3, e no segundo o valor que está naquela posição, para eu não precisar acessar explicitamente aquela posição. Um detalhe é que esse V aqui, esse value que eu recebo na segunda posição, ele na realidade é uma cópia do que tem dentro do array ou do map. Então, se eu fizer uma alteração diretamente nessa variável aqui, essa alteração não vai ser refletida dentro do map depois que eu acessar ele fora do loop. Então, se eu precisar alterar diretamente o map ou diretamente o slice, eu preciso fazer uma referência à posição dele mesmo. Mas, enfim, esse é o único tipo de loop que tem. Existem algumas variações que você pode fazer com esse for. Então, você pode escrever um for com a cara do C, por exemplo, que é aquele tipo clássico em que você declara uma variável i 2 ponto igual a 0, depois você vai iterando até chegar no len, depois i++ no final. Aquele tipo de for também é permitido. E todos esses pedaços do for são opcionais. Então, se eu não quisesse usar nem o K nem o V, eu podia escrever direto for range KVS. Eu simplesmente ia iterar no map inteiro sem criar nenhuma dessas variáveis. Se eu estivesse fazendo esse for tradicional de C com i 2 pontos igual a 0 e menor do que len e i++, eu posso suprimir qualquer pedaço desse for. Então, eu posso não ter fim e ficar sem nada no meio. Eu posso não controlar a iteração no final e mexer nela dentro do meu array. Eu posso não ter nada e fazer um loop infinito. Então, um loop infinito nada mais é do que for, abre chaves e entra direto no bloco. Então, todas as variações de loop são feitas com for e não tem outra keyword. Então, se você quiser fazer while do while, você pode, mas é você que vai controlar a sua iteração. Então, basicamente, a partir do for vazio, você pode montar do jeito que você quiser. Falando um pouco sobre como funcionam os strings agora. Go já nasceu direto com Unicode, né? Então, não tem um caso como o do Python 2 ou de outras linguagens mais antigas em que as coisas nasceram com ASCII. A linguagem já veio direto com o TF8. Então, é tudo o TF8. Todas as strings na memória são o TF8. Todos os arquivos .go onde você escreve o seu código tem que ser o TF8. É tudo TF8, não tem nenhuma outra opção. Então, como não tem nenhuma outra opção, você já naturalmente vai suportar tudo que o TF8 suporta. Então, se você quiser fazer um programa com suporte caractere árabe, você pode. Suporte acentos do português, você pode. Se quiser declarar variável com emoji, você pode. Então, tem vários exemplos em Go mostrando isso que a galera adora fazer. Var
cocôzinho igual a 2. Funciona, isso é válido. É muito bizarro. Eu nunca vi real disso, mas se quiser, tem. O nome que se dá para um caractere em Go é rune. O tipo da linguagem. Esse aqui é um tipo mesmo da linguagem, assim como o int, como o bool, como o próprio string, mas ele não é chamado de char. Eles inventaram essa nomenclatura, bom, talvez tenha vindo de outra linguagem, não tenho certeza, não sei qual é a origem, mas o que esse runa representa é um code point do Unicode, ou seja, é um caractere Unicode. Esse nome aqui, code point, vem do fato de que um caractere em Unicode pode ter múltiplos tamanhos. Então, existe caractere que é um byte só, existe caractere que são 2, existe caractere que são 3, existe caractere que são 4, acho que 4 é o limite, não tenho certeza. Mas, enfim, uma runa representa um caractere, seja lá quantos bytes ela tiver. Se você fizer um for range em cima de uma string, ele vai iterar pelas runas. Então, ele vai te dar o C, depois ele vai te dar o emoji do cocô, e depois ele vai te dar o caractere em árabe, independente de qual tamanho que tem em bytes cada um daqueles caracteres na memória. Então, ele vai fazer um for por Unicode, válido para Unicode, e não só de byte em byte ou de posição em posição. Strings são imutáveis. Esse conceito aqui de imutável do string do Python, não é Python não, desculpa, do Go, é igualzinho o do Java, e acho que o Python faz da mesma forma também. Então, você pode manipular strings à vontade, você tem mais igual, você tem a atribuição para string, nada limitado, mas internamente uma string na memória nunca é modificada. Toda vez que você modifica, ele na prática cria outra e troca a referência. Se você precisar fazer print, se você precisar formatar strings, o pacote que se usa é o FMT. Então, você precisa dar um import FMT no topo do teu código. Isso aqui, vocês vão ver que vai aparecendo nos exemplos toda hora. Depois de um tempo, eu até paro de botar import FMT, porque eu já assumo que está lá. E é assim que se faz print para arquivo, print para tela, formatação de string. Essa parte de formatação é muito, muito herdeira do C e do C++. Então, existe printf, existe sprintf, existe fprintf. Então, você usa %d para representar número, /t, /n, todas aquelas coisas que se você já viu no código C e C++ antes, tem aqui também. Tem algumas coisas a mais, então existe, por exemplo, %v, que significa %value, qualquer coisa. Então, você basicamente está dizendo para o pacote FMT, tipo, formata esse tipo aí, se vira, usa o padrão desse tipo, não quero saber o que é. E tem várias outras coisas que você consegue fazer, manipular quantos números você vai ter no float e assim por diante. Por baixo dos panos, as strings na realidade são arrays de bytes. Então, se você quiser manipular diretamente os arrays de bytes, você consegue fazer, é só fazer uma conversão de array de byte para string. Então, o jeito que você converte de um tipo para o outro é só botar em Go, é só botar o nome do tipo, abre parênteses, a variável que você tem no outro tipo. Então, se eu tiver uma variável S aqui, que é uma string, e eu fizer array de byte S, eu consigo manipular os bytes diretamente. Aí, a única coisa que você tem que tomar cuidado é que, como as coisas são Unicode, né, são o TF8 que eu já estava falando antes, se você manipular os bytes diretamente, você pode manipular um pedaço de um caractere de cada vez, tá? Que um caractere em Unicode pode ter 2, 3 ou 4 bytes. Então, se você manipular um byte diretamente, você pode quebrar a visualização da sua string. Mas, enfim, imagina se você passar para bytes, você tem um motivo para descer o nível, né? E os pacotes que existem na própria Standard Library para manipular strings são os strings e o Unicode /UTF-8. O nome dos pacotes é sempre a última coisa que tem, assim, por convenção. Poderia ser outro nome, mas na prática, quando você dá import Unicode /UTF-8, você vai chamar as funções como UTF-8 ponto, nome da função. Então, os strings tem funções como contains, como trim, toda a manipulação básica de strings que a gente está acostumado a estar dentro desse pacote. Ou seja, você precisa usar esse pacote, não são métodos da própria string, são métodos do pacote. E o UTF-8 te permite validar se é caractere válido, mexer em pedaços da sua sequência de caracteres Unicode, enfim. É mais comum você precisar trabalhar com um pacote strings do que precisar trabalhar com o UTF-8, mas às vezes tem usos também. Pacotes que eu citei rapidamente agora há pouco. O que é um pacote em Go? Um package nada mais é do que um conjunto de arquivos no mesmo diretório. Então, se eu tiver um conjunto de arquivos .go no mesmo diretório, todos eles vão ter que ter a mesma declaração package, nome do pacote no topo. Se tiver algum com nome diferente, vai dar erro de compilação. E depois que você compila, ou do ponto de vista de outros packages, os arquivos meio que não existem. É tudo um grande conjunto do que tinha naquele diretório. Existe uma exceção para esse negócio que eu estou falando na parte de testes, mas eu vou citar mais para frente. Então, não existe hierarquia entre pacotes, como existe em Java e em outras linguagens, então não existe pacote na mesma árvore
podem manipular um pedaço que não pode ser manipulado fora da árvore, não tem essa granularidade. Cada pacote é uma unidade independente. Então, o jeito que você controla acesso de um pacote para outro é qualquer função que esteja top level do pacote, ou seja, uma função vai ser acessível para outro pacote, se a primeira letra é em caixa alta. Se for minúsculo, é não exportado, é interno, só pode usar dentro do pacote. Se for caixa alta, é exportado e pode ser usado para fora do pacote. Isso é um pouco estranho no começo, mas depois você vai se acostumando quando você programa Go com frequência. E uma coisa que é recomendada na comunidade que faz isso aqui ficar mais fácil é que se você escreve os seus pacotes pensando na utilização deles do ponto de vista externo, então pensando do ponto de vista do seu consumidor, isso aqui faz mais sentido, porque se você está fazendo o seu pacote string alternativo, digamos, eu estou criando lá meu pack de string alternativo, quando eu estou fazendo as minhas funções dentro do pacote, é fácil achar estranho, botar aquela letra maiúscula e tal. Mas se você pensa do consumidor do lado de fora, ele sempre vai chamar as suas funções com string alternativo, ponto, nome da função. Então, isso acaba fazendo um certo sentido na hora que você utiliza. E uma maneira boa de ver isso, claramente, é fazer TDD. A gente sempre escuta isso, né? Então, quando você escreve o código com testes olhando de fora para dentro do pacote, isso já fica claro naturalmente e fica mais fácil. Uma coisa que é convenção, mas também é suportado pelo tooling da linguagem, é que URLs são usadas como nomes inteiros de pacotes. Então, a Standard Library não é assim, né? A gente já viu nos primeiros exemplos que a gente dá import FMT, import OS, import strings, e são nomes normais, nomes que a gente teria em outras linguagens também. Mas uma URL de um pacote externo é tratada como um import válido. Então, quando vocês pegarem código open source no GitHub Go, vocês vão ver que os importes fazem referência a um monte de coisa com github.com/nome do usuário /nome do pacote. E é isso mesmo. Isso não é uma coisa esquisita e tal. É assim que é esperado. A estrutura de diretórios no sistema também segue isso. Então, quando você tem um import github.com/vitor/hello, por exemplo, na hora em que eu baixo essa dependência, vai ter uma pasta github.com com uma subpasta Vitor, com uma subpasta Hello no meu sistema. Isso pode ser feito por você mesmo, quando você estiver criando um novo pacote, ou quando você dá go get no teu código, o próprio tooling Go entende que aquelas URLs são URLs válidas e também são nomes de pacotes válidos, vai criar toda essa estrutura de pacote dentro do sistema para você. Então, acaba facilitando, porque você pode pegar um código novo em Go, simplesmente rodar go get, e ele vai se virar para pegar as suas dependências. Isso tem alguns detalhes aí sobre gerenciamento de dependências, que não é tão simples assim, e vem mudando nos últimos releases da linguagem, mas eu vou falar um pouquinho mais de gerenciamento de dependência mais perto do fim da apresentação também. Mas, em linhas gerais, é isso. Uma URL é um nome de pacote válido, normal, e o próprio Turing da linguagem sabe baixar dependência por causa disso. O que é uma struct? Essa é uma das estruturas mais importantes que a gente tem em Go. Então, um struct é um tipo mutável que junta uma coleção de campos. Ou seja, a cara que uma struct tem é essa aqui, type person struct, com qualquer coisa que você quiser botar dentro. Esse é o exemplo mais basicão, quase sempre se faz. Uma pessoa com nome e idade, tipicamente a próxima coisa que seria feita no tutorial é um tipo endereço, e aí vem nome da rua, vem número, vem bairro, e você vai colocar a struct address, você vai fazer uma referência a ela dentro da person, enfim. Você pode botar qualquer tipo de campo dentro de uma struct, inclusive outra struct, e isso aqui pode ser manipulado o quanto você quiser à vontade. O jeito que se usa structs na prática é assim. Aquele mesmo tipo do slide passado pode ser manipulado, pode ser criado de várias formas. Então, o jeito que você cria um person aqui, essa struct, é abrindo parênteses e botando os valores. Então, eu posso botar direto a string para o name e o inteiro para o age. E tem outras variações. Eu posso fazer com explícito, usando os nomes dos campos. Então, name 2.0, age 2.30. Eu posso omitir um dos campos. Então, eu posso fazer só name, Fred, e não botar o age. Eu posso... E a forma como eu acesso um campo, quando eu já tenho uma struct de uma variável, é com ponto. Então, na hora que eu crio esse S aqui com Sean age, sei lá como se diz isso, age 50, eu vou acessar o nome desse cara com s.name. E eu, obviamente, acessaria a idade com s.age. Se eu tivesse uma outra struct dentro, então com o exemplo que eu estava falando do address, eu poderia ter s.address.street, e aí viria o nome da rua. Você pode ir encaixando as coisas com pontos. É assim que se faz. Uma coisa que pode não ficar clara, porque eu não citei esse ponto, o que acontece nesse caso aqui em que eu não defini o age? Quando eu não defino o valor de uma struct, de um field de uma struct, ele pega o zero value do tipo.
Então, existe esse conceito em Go de Zero Value. Todo tipo da linguagem tem um valor que é o valor padrão. Quando eu não defino ele, mas eu tenho uma variável daquele tipo. Então, o valor padrão de uma string é uma string vazia, o valor padrão de um inteiro é 0, o valor padrão de um float é 0.0, o valor padrão de um ponteiro, que a gente citou lá no início, é nulo, nada. Então, geralmente, os valores padrão são coisas assim que não são muito bizarras, né? Faz um certo sentido. Então, o valor padrão de um inteiro é 0. Se eu mandasse printar esse person aqui que eu não defini o age, ele ia sair no output com age 0. O que é um método em Node? Falei agora um pouco antes sobre declaração de função, falei de struct agora, antes, e aí juntando as duas coisas, o que é um método? Isso aqui é uma sintaxe que é um pouco difícil de se acostumar depois de um tempo, mas um método é uma função que é definida em cima de uma struct. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um retângulo com largura e altura, e tem duas funções aqui que pertencem ao tipo retângulo. Então, tem a função area e a função perim, de perímetro, e essas funções só podem ser chamadas a partir de um tipo rect, de um tipo retângulo. Então, aqui embaixo eu estou criando um retângulo com largura 10 e altura 5, e eu estou chamando as funções .area e .perim a partir desse R aqui que foi instanciado antes. Eu não teria como chamar essas funções diretamente sem ter um tipo retângulo. A ideia é que essas funções pertencem ao tipo, elas precisam de uma variável daquele tipo para existir, para serem chamadas, e esse nome aqui, esse R, rect, esse cara pode ser qualquer coisa. Aqui na prática eu estou declarando uma variável do tipo rect, igual eu declararia como qualquer outra. Então vocês podem pensar que essa assinatura de função aqui é o equivalente, embora não seja exatamente a mesma coisa, como se eu estivesse criando uma função normal chamada area e eu passasse um parâmetro R rect como primeiro parâmetro. Isso significa que eu posso chamar essa variável de qualquer coisa. Ela não precisa se chamar this, ela não precisa se chamar self, ela pode chamar qualquer coisa. Inclusive, como esses self não são escolhidos pela linguagem, é considerado boa prática você não usar esses nomes. Você usar algum nome que é relevante para aquela função que você está implementando e para aquele tipo que você está implementando. Então, nesse exemplo aqui, o retângulo acaba tendo o nome R, e é muito comum, mas não é obrigatório, é só convenção, que essas variáveis aqui sejam de uma letra só. Isso é comum, não necessariamente é assim, pode ser feito de várias outras formas, mas é bem comum esse tipo de código. Esses métodos aqui, além de serem definidos em cima... Você falou alguma coisa, Moretti? A convenção de nome de função minúsculo nos objetos, eu só posso chamar os métodos fora do pacote que comecem com letra maiúscula também? Esse area e esse perim aqui, se eu estivesse tentando usar de fora do pacote, eu não ia conseguir chamar. É a mesma convenção. Então, tem que ser dessa forma aqui dentro do pacote. Se eu quisesse usar de fora, eu teria que botar a letra maiúscula na primeira letra, assim. Alguém ia fazer outra pergunta? Não? Beleza, então vou continuar. Uma coisa que a gente vai ver, não lembro se é no próximo slide, deixa eu ver. Não é no próximo slide, mas depois eu vou conectar. É que isso aqui tem uma relação muito forte com interfaces e composição. Então, a gente poderia pensar, tipo, para que serve esse negócio, essa sintaxe esquisita aí, se eu poderia ter feito uma função array e passado um retângulo como primeiro parâmetro e ia funcionar tudo normal, não ia fazer a menor diferença. O motivo é interfaces, é a composição que a gente vai ver lá na frente. Então, quando a gente definir uma interface, ela vai ser um conjunto de assinaturas de função. Então, a interface é um conjunto de assinaturas de função que eu vou usar em algum lugar do meu código para dizer, tipo, nesse trecho de código aqui, eu preciso de alguém que atenda essa interface, ou seja, eu preciso de algum tipo, de alguma variável, algum objeto. Objeto não é a nomenclatura certa, mas é o jeito mais fácil de falar, então eu uso muito. Então, eu preciso de algum objeto que atenda essa interface, ou seja, um objeto que tenha esses métodos aqui que eu defini na minha interface. Então, o jeito que eu digo que um objeto, que uma struct ou algum outro tipo tem um método é por esse tipo de declaração aqui. Então, uma coisa, inclusive, que eu acabei de reparar que eu botei ligeiramente errado aqui, que eu falei que métodos são funções definidas em cima de uma struct. Não é em cima de uma struct, né, só. O mais comum é ser em cima de uma struct, mas você pode definir um método em cima de qualquer outra coisa. Então, eu posso definir qualquer type e definir um método em cima dele. Eu não tenho muitos usos para isso, mas se a gente procurar, a gente acha, tipo, um método definido em cima de uma função, e eu acho meio louco isso, mas é possível. O mais comum é que o método seja definido em cima de uma struct, e que uma struct seja a coisa que vai atender uma interface ou não, e permitir que você faça a composição.
Quando eu chegar na interface vai ter mais exemplos sobre isso. Outra coisa relevante que talvez não fosse considerada parte do básico, eu fiquei na dúvida se eu botava testes como parte do básico ou se eu botava mais para frente, mas eu achei relevante botar logo de cara. Unit Testing faz parte da linguagem, então existe um pacote testing na Standard Library e um subcomando do comando Go que sabe rodar os testes. Então, se você escrever teste, você só precisa rodar Go teste e utilizar esse pacote, você não precisa de mais nada. Você pode usar outras coisas externas, mas é opcional. Na prática, é tudo feito aqui. Então, esse é o exemplo basicão de como é que se faz teste. Você pode ter qualquer função e você escreve teste dessa forma. O nome do teste tem que começar com teste exatamente dessa forma. É assim que o GoTest reconhece que essa função é um teste unitário. E o primeiro parâmetro precisa ser esse cara aqui, esse ponteiro para teste em .t. Como eu falei lá no início, tipo, o fato desse cara aqui ser ponteiro é uma coisa totalmente irrelevante no dia a dia. Ninguém se preocupa com isso. Eu nunca precisei nem pensar nisso aqui, mesmo passando anos programando em Go. E basicamente o T é de onde vem todos os métodos de teste da linguagem. Então, aqui nesse exemplo que a gente está fazendo é chamar a função que está sendo testada, verificar se ela tem o valor correto dentro daquele teste. Se ela não tiver, eu vou chamar a função errorf e vou escrever um erro na saída. E o próprio GoTest vai indicar que a execução dos testes deu erro. Isso vai ser visível no status code, no output, enfim, o teste vai ter falhado. Existem outras funções do pacote também, então existe um fail que falha o teste na hora, existe um fatal que crasha toda a suite de testes, existem outras formas de se trabalhar com teste também, mas basicamente é assim, você chama a sua função normalmente como você chamaria em qualquer trecho de código normal, verifica se o que aconteceu na execução do teste foi normal, se não foi, você dispara um erro e isso vai ser utilizado na própria execução do teste do lado de fora. A execução do teste tem essa cara aqui. Então, normalmente, se você só rodar GoTest, ele vai ficar em silêncio e vai te dizer pass ou fail, só isso. Se tiver falhado, ele vai te dar um pouco mais de detalhes sobre a falha. Se você adicionar esse "-v" aqui, significa verboso, então ele vai te falando teste a teste qual que ele está executando naquele momento, se ele está passando, falhando, até chegar no final e dar um resumo de quanto tempo demorou para rodar aqueles testes. Normalmente, um teste tão basicão quanto esse aqui demoraria bem menos do que isso, na realidade. Eu estou com esse exemplo de 0.023, só porque, na realidade, no exemplo original tinha muito mais testes e demorava mais para rodar. Mas uma coisa interessante também é que a execução de testes, se o código que está sendo testado e o código do teste não foram alterados desde a última execução, se você rodar de novo, ele não vai rerodar o teste, ele vai só te dar o mesmo resultado de antes e vai mostrar que foi cached. Então, se você tiver uma suite de testes grande, mas você alterar só pequenos pedaços, ele não vai rerodar tudo, ele vai rerodar só o que sofreu alterações. Você pode, obviamente, forçar ele a rodar tudo, mas o padrão é utilizar cache. E uma coisa que eu acabei não botando em nenhum pedaço da apresentação, mas que eu acho legal, duas coisas que são legais, na verdade, é interessante saber que existe, é que o pacote testing também inclui benchmarks. Então, benchmarks são considerados testes. Você pode escrever, existe um tipo testing.b, que é meio que o equivalente do testing.t para benchmarks, que basicamente você utiliza para fazer um for em cima de um número de execuções que vem desse tipo B, que você não sabe exatamente quantas são, e dentro daquele for você vai chamar a função que você está querendo fazer benchmark um monte de vezes, e depois a própria suite de testes vai te dar um resultado final dizendo quantas vezes a tua função rodou, em quanto tempo. Se você tiver habilitado o parâmetro de memória, ele vai poder te dizer quantas alocações foram feitas, quantos nanosegundos foram gastos em cada operação e mais um monte de coisa. Então, você escreve junto com a tua suite de testes, tem o mesmo tipo de interface, é a mesma coisa, é bem fácil de fazer. Um outro exemplo, uma outra coisa que faz parte dos testes também que eu gosto muito é example. Então, você consegue escrever documentação para o teu pacote, que também é teste. Então, um example nada mais é que uma série de comentários e chamando o teu trecho de código, que tem um output no final, que se não me engano é output, 2 pontos, e aí vem exatamente o standard output que você espera da execução do teu exemplo. Então você consegue fazer com que trechos de documentação apareçam na documentação do pacote e também sejam executados quando você chamar o GoTest. Então, se a sua documentação quebrar, por causa de um exemplo, você vai ver aquilo falhando como um erro de um teste unitário também. É bem legal, é um pouquinho diferente a sintaxe, mas nada muito complexo. E está dentro da Standard Library também, faz parte da linguagem.
Uma coisa que eu citei só como exemplo, e não dei um exemplo de código aqui, é que é bem comum na comunidade Go escrever testes usando essa metodologia aqui, Table Driven Testing. Isso não é uma coisa da linguagem, isso é mais uma coisa da comunidade, e isso é possível em outras linguagens também, mas basicamente o que significa? É que quando você vai ter um monte de variações do mesmo teste, então vários parâmetros diferentes para testar a mesma coisa, a maneira como se faz isso normalmente é você criar um array com todos os inputs e outputs que você espera, e depois você faz um for passando por esse array, chamando e verificando tudo de uma vez só. Existe um comando t.run que faz parte da linguagem que ajuda a fazer isso. Então, você consegue meio que rodar cada um desses testes como se fosse uma coisa separada. Eles vão ter um nome em comum, tá? Então o output acaba ficando bem explícito que aqueles caras são da mesma parte do programa. Então, ele fica indentado e tal, tem um output legal. Mas essa descrição, eu costumo dizer que parece bizarro, mas é bom. Então, nesse exemplo aqui do Go by Example, ele mostra como funciona a coisa base de teste, e logo na sequência tem um Table Driven, então faz tipo 6 ou 7 testes em um, e é parecido com o Parameterize do PyTest, por exemplo, para quem trabalha com Python e PyTest. É bem legal, dá para fazer muito teste com isso e diminuir o quanto de trabalho você está tendo. A libtest em si é bem pequena, a API dela não tem muita coisa, e por causa disso muita gente prefere usar pacote externo. Ou seja, algum pacote que ofereça mais funcionalidade ou que ofereça uma sintaxe um pouco mais fácil. E esse Testify aí é um dos mais populares, ele existe lá dos primórdios da linguagem. Eu sou mais adepto de fazer teste só com a Standard Library, então tem gente que acha que esse exemplo aqui, onde eu faço tipo if, blá, 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 é diferente do que eu esperava, ter 3 linhas aqui é muita coisa, o cara quer escrever testify.assert e pronto, vai direto. Uma linha só. Eu acho que não faz tanta diferença assim, eu gosto de ser mais explícito, porque a linguagem é tudo muito explícito, então eu acho que escrever teste de uma forma bem explícita também acaba se encaixando bem. Mas isso é uma questão de preferência. Existem pacotes para fazer outros estilos de teste também, então behavior driven, fazer teste contínuo, então fica uma interfacezinha web aberta te mostrando pass ou fail o tempo todo. Existem muitas variações em cima disso. Aí passando dessa parte. Diga. Você falou que os testes você chama a própria função. Então significa que você não moca nada nos testes do Go? Você que controla. Se você quiser fazer um mock, você tem que criar aquele mock. Ou utilizar alguma lib que cria um mock para você, né? Não existe mocking dentro da Standard Library, não. Entendi. Ok. O mais comum é que, para conseguir fazer mocking, fakes, essas coisas, é que as suas funções utilizem interfaces, definam só o comportamento, e aí você mesmo cria os seus mocks em cima da interface. Essa é a combinação mais comum que tem. Isso aqui. Beleza, então seguindo em frente. O que eu considero os destaques da linguagem? O que as pessoas mais falam sobre Go para chamar alguma atenção? Por que é interessante? Por que está ganhando mais popularidade? O principal motivo é a compilação. Quer dizer, o principal motivo, na realidade, da criação da linguagem, não tanto da popularidade, é a compilação. Então, é o fato de ser uma linguagem compilada e que tem compilação estática e rápida. Então, você compila sem gastar muito tempo esperando a compilação acontecer, e o resultado é um binário que é completo, não depende de nada, e você pode botar para rodar em qualquer sistema. Então, essa combinação é bem legal. E uma coisa que eu poderia ter colocado aqui, que eu vou citar quando eu entrar em detalhes na compilação, é o cross-compile, né? Aquela coisa que eu falei de que você pode compilar de uma arquitetura para outra, de um sistema operacional para outro, e isso é muito fácil de fazer e é realmente muito utilizado na prática. Existem alguns pequenos detalhes que mudam de SO para SO, de arquitetura para arquitetura, que não dá para garantir que simplesmente vai funcionar. Mas para 99,9% dos casos, você pode fazer cross-compiling, vai funcionar e não vai ter problema nenhum. O segundo principal destaque, que eu acho que é provavelmente a coisa mais falada, é Goroutines e Channels, então é o suporte à programação concorrente. Eu vou dar bem mais detalhes sobre isso um pouquinho mais para frente aqui, mas basicamente, programação concorrente em Go é muito fácil de fazer, faz parte da linguagem, assim como o first class, é uma coisa importante e é esperado que todo mundo aprenda logo no começo do que está lidando com a linguagem, e é muito fácil mesmo, muito utilizado, então se trabalha muito com isso. Interfaces é uma das coisas que eu considero mais, ao mesmo tempo, poderosa e simples na linguagem, então nos primeiros contatos que as pessoas têm com o Go, pelo que eu já vi de outras pessoas que eu conheci e tal, normalmente a interface não chama tanta atenção assim, parece uma coisa que você fala, tipo, não, beleza, isso aqui é um pedaço de orientação a objeto capado que não dá para fazer tudo que eu gostaria e tal, mas na prática você vai ver que você acaba sendo forçado a criar sistemas com base em composição, principalmente quando o sistema vai ficando mais complexo, maior, e interface permite que as coisas se relacionem muito bem. Principalmente se você criar interfaces pequenas
que permitem que a composição fique fácil e que pedaços diferentes do sistema funcionem juntos sem que você nunca tenha pensado naquilo. Então, é como se você pensasse que todo o seu sistema são pecinhas de Lego que fica fácil de juntar, e quando você começa a pensar dessa forma, construir o sistema assim, está funcionando muito bem. Isso, obviamente, pode ser feito em outras linguagens também, mas é uma coisa que acaba sendo explícita em Go e acaba sendo a única forma de se trabalhar num sistema mais complexo. Então, você vai mexendo com interfaces cada vez mais ao longo do tempo e vai ficando cada vez mais interessante ver que o sistema está crescendo com composição e continua sendo factível de dar manutenção. Outra coisa que eu acho legal, embora seja pequena, é o defer, que é aquela coisa que eu já citei antes, de que você pode delegar para o futuro a execução de uma função. Então, isso é muito utilizado para fazer cleanup. Então, tipo, eu estou abrindo um arquivo, eu estou abrindo algum recurso de rede, alguma coisa que eu preciso fechar, ou que eu preciso limpar, uma conexão com o banco de dados, esse tipo de coisa. Então, isso é muito utilizado com o defer, mas ele é mais genérico também, você pode utilizar para outras coisas e não tem problema. Deixa eu só acender a luz aqui, rapidinho. Está ficando bem escuro. Daqui a pouco vocês nem vão ver mais. Bom, continuando aqui depois do defer. Outra coisa que parece boba, mas é legal e acaba sendo bem falado na comunidade é ferramentas, o ferramental da linguagem. Então, tem muita coisa que já vem no próprio comando Go. Eu citei alguns aqui aos poucos, né? Então, vocês já viram build para compilar, vocês já viram teste, tem outras coisas. Então, tem bastante coisa sobre tipo, style de código que já está na linguagem, sobre baixar dependência, gerenciar dependência. Então, tem um ferramental muito forte desde que a linguagem nasceu. Inclusive, antes no 1.0 existia um comando GoFix que facilitava com que a galera que estava experimentando a linguagem nesse estágio beta ainda conseguisse acompanhar as mudanças na linguagem. Então, eles lançavam uma versão com alterações na própria linguagem e o comando GoFix alterava o teu próprio código Go para já ficar adaptado à nova versão. Então, sempre teve um foco muito grande na linguagem como um todo em ter um ferramental robusto que facilita a vida do programador. Esse exemplo aí que eu dei do GoFix, ele acabou deixando de existir com o tempo, porque depois que chegou no release 1.0, os criadores da linguagem, o time que cuida da linguagem, deram uma garantia de que o código feito com Go 1.0 não quebra para nenhum 1.x. Já está agora, se não me engano, 1.3 e 1.6, ou um número perto disso. Cada um desses releases intermediários aí representa 6 meses, então a gente já teve aí 3 por 2 releases desde 1.0 nasceu, e tudo que foi feito de lá para cá continua funcionando e compilando e rodando, não pode quebrar, eles têm bastante força de não quebrar essas coisas. Um dos outros pontos também é muito falado, é performance. Talvez eu deveria ter colocado isso aqui no topo, porque sempre se fala muito de performance quando se fala de Go. Então, a linguagem é muito rápida e fazer a grande maioria das coisas é muito rápida. Então, se você escreve um programa em Go, em Python, em X e outras linguagens, na grande maioria das vezes, o simples fato de você ter escrito em Go o mesmo programa, sem você ter feito nenhum esforço para deixar ele mais rápido, vai fazer ele ser mais rápido e ocupar menos memória. Claro que isso não é uma garantia, né? Existem muitas exceções a essa regra, existem também linguagens que são mais eficientes do que o Go, ela não é essa maravilha toda, né? Mas, em linhas gerais, você parte de uma base muito boa sobre performance. Outro ponto importante é que é uma linguagem com garbage collection, então não existe nenhum tipo de gerenciamento de memória manual, você não deleta nada, você não marca nada para ser recolhido pelo garbage collector, você simplesmente cria as suas variáveis, deixa o escopo delas passar e vida que segue, vamos embora. Só precisa se preocupar com garbage collection, mesmo em casos assim, de heaps muito grandes, cenários assim, imensos, no dia a dia é difícil disso aqui ser uma preocupação. E uma coisa legal que eu vou falar dessa parte também, é que também é um dos focos da linguagem de performance, então, do core team mesmo. Então, a cada release do Go, quase sempre eles estão trabalhando em fazer o garbage collection ser mais eficiente, ter menos pausas, se resolver mais rápido, interromper menos o programa de verdade. Então, hoje em dia, o garbage collection está absurdamente eficiente e quase nunca tem problema. E um destaque da linguagem que eu coloquei aqui é o tratamento de erros. Quando eu entrar em mais detalhes, vocês vão ver que é um destaque negativo e um destaque positivo ao mesmo tempo. O tratamento de erros está em tudo quanto é lugar em Go, ele é bem verboso, ele é bem explícito, ele te enche o saco, porque você tem que ficar fazendo tratamento de erro o tempo inteiro. Então, é um saco. Mas também é muito bom porque você pega um monte de coisa antes de entrar em produção, então tem lados positivos e lados negativos, e é uma coisa que estão tentando melhorar, estão tentando criar novas formas de se lidar com erros na linguagem para ficar mais fácil para o programador, mas ainda não se chegou a uma conclusão de para que direção a linguagem vai para tentar deixar isso aqui mais fácil. Uma coisa que é clara
é que o fato de erros serem explícitos não vai ser abandonado. É uma coisa que é importante para os criadores e para a linguagem, isso vai continuar sendo feito. Eu tenho até um pouco mais de detalhes sobre o porquê disso lá na frente. Então, entrando em cada um desses pontos aqui. Compilação. Go é uma linguagem compilada, como eu já falei. Você cria um binário rodando o Go build a partir de qualquer lugar que tem um pacote main. Vai compilar, internamente ele vai compilar todos os outros pacotes que estão sendo importados por esse pacote main, até chegar no binário final, que tem tudo que você precisa. E esse tudo que você precisa inclui o runtime completo da linguagem, e cada binário é totalmente independente, você não precisa ter um Go instalado em um sistema onde você vai rodar aquele binário. E um dos pontos principais é que a compilação é rápida. É claro que isso aqui também é o tipo de coisa que sempre vem com um asterisco, né? É muito rápida se você comparar grandes bases de código em C++. Eu coloquei esse parênteses aqui específico porque esse é um dos motivos pelo qual a linguagem foi criada. Essa dor de compilar sistemas muito grandes em C++ foi uma das coisas que fez com que a equipe do Google lá começasse a correr atrás de alternativas e chegasse nesse design da linguagem nova. Depois eu vou entrar um pouco mais nisso. A coisa do cross-compiling que eu já falei, o mais interessante aqui na prática é como que se faz. São duas variáveis de ambiente, então você tem uma GoOS dizendo para qual sistema operacional você vai compilar, tem uma GoArt de qual arquitetura você vai fazer. Aqui no meu exemplo todas são AMD64, mas existem variações. Então eu posso fazer GoOS Linux, GoArt AMD64, GoBuild, e eu vou criar um binário para Linux 64-bit. Não interessa em qual máquina que eu estou. Posso estar no Mac, eu posso estar no Windows, eu posso estar num BSD. Se eu rodar isso aqui, ele vai criar um binário que roda em Linux de 64 bits. E é isso aí. E a mesma coisa vale para Mac, que o OS é chamado de Darwin, para Windows e para outras coisas. Então, existe um suporte bem limitado Android, então não é uma coisa muito séria, mas tem uma galera que trabalha nisso. Existe suporte a vários flavors do BSD, existe Solaris, existem algumas outras coisas, existe suporte a ARM, então dá para rodar coisas de IoT, de pequenas placas e tal, sistemas embarcados. A linguagem tem um certo overhead para rodar em sistemas embarcados, então quando é muito restrito o hardware que vai rodar Go, provavelmente não é uma boa opção, já que cada binário, né, vai com o runtime inteiro e tal, então às vezes isso é ruim. Mas em linhas gerais é uma coisa boa, porque você tem suporte a muito hardware diferente e é bem fácil de fazer. Uma coisa que eu não citei aqui, mas é que se você quiser criar binários para tipo todas as plataformas que existem, porque, sei lá, você tem uma lib open source famosinha e você quer fazer um release dela, quer fazer um GitHub release lá na página de release com suporte a 1 milhão de coisas que é só a galera baixar e usar. Existem algumas ferramentas da comunidade que são dedicadas a isso, que elas basicamente manipulam esse GoOS, GoArt para você, para tipo, gerar um monte de binário, e a ferramenta mais utilizada na comunidade para isso é criada por um brasileiro, é o Go Releaser, feito pelo Carlos Becker, lá de Santa Catarina. É um cara aí que acabou ficando famosinho na comunidade por causa disso, então a gente tem alguns brasileiros aí que são ativos na comunidade e que a galera conhece. Um deles é o Avelino, mas a gente não precisa entrar nesse mérito. A parte de concorrência que eu falei, então, que é um dos desafios. Então, como é que fica finalizado isso dentro do código? Isso vira variável de ambiente para, por exemplo, se eu precisar descobrir um path. Então, se você esse campo específico de path diferente é resolvido pela lib do sistema, então você tem um file path que resolve para você, assim como você tem, acho, normalmente até esse mesmo nome em outras linguagens também, então filepath.join vai lidar com separator com você e tal, então tem isso. Se você precisar limitar ou escrever diferente algum trecho de código porque alguma coisa não é compatível e tal, você pode fazer. Então, existem uns comentários que você consegue botar no topo do arquivo que tem uma formatação específica. Eu não lembro exatamente como é que é, se não me engano, o comentário é // mais, e aí você lista o que funciona, ou // mais... Tem uma negação também que eu não lembro exatamente como é que é. Mas, basicamente, você pode colocar no teu arquivo que aquilo ali só compila para um sistema específico. Então, na hora em que você compila para Linux e você pode ter múltiplas versões, ele vai compilar a parte que interessa. Então, nesses casos, inclusive, além dessa parte do topo do arquivo, você pode ter no próprio nome do arquivo uma versão underline Darwin, uma versão underline Linux, que ele vai compilar só que é relevante para o sistema que você selecionou. Então, passando para a concorrência agora. Como você tem antes, a concorrência Go você faz com GoRoutines e Channel. Então, qualquer função pode ser executada como uma GoRoutine usando a própria keyword que tem o nome da linguagem, Go, para ver o quanto que concorrência era uma coisa importante. Então, qualquer função pode ser chamada como GoFunc. O que significa quando você executa GoFunc é que você está botando aquela função para executar uma GoRoutine separada.
Você pode pensar numa coroutine como uma mini thread. É basicamente a mesma ideia. Assim, você está rodando uma thread diferente do sistema operacional, mas na prática, o runtime da linguagem controla as coroutines, não o sistema operacional, e uma thread do sistema operacional consegue ter milhares de coroutines dentro dela. E esse número não é um exagero, não. Isso aqui é real mesmo. Então, o porquê disso é que a passagem de dados de uma coroutine para outra é feita com channel, que também é uma coisa da própria linguagem. Então, o próprio runtime da linguagem sabe quando que uma sabe quando que uma coroutine vai bloquear por causa das operações feitas em channels. Então, como a troca de contexto é feita pelo próprio runtime, é muito eficiente tirar uma coroutine do processador e botar outra. Então, dá para ter milhares e dá para fazer troca de contexto com uma quantidade muito grande de coroutines e fazer coisas altamente concorrentes e não se preocupar com isso e funcionar bem e não ter problemas. Então, se você precisar lidar com centenas de requests num servidor HTTP feito em Go e cada request for tratado numa coroutine diferente, não vai dar problema nenhum. Se você precisar abrir um monte de arquivos, é mais fácil você ter problema com o file descriptor antes de você ter problema com usar coroutine demais. E tem então, algumas apresentações da comunidade que são bem legais, inclusive blog post e vídeo também, são especificamente sobre essa relação entre coroutines e channels, que mostra como que isso é feito de forma tão eficiente. Mas, basicamente, o sistema controla internamente, bem explicitamente, a um nível de detalhe bem baixo, quais coroutines estão prontas para ser executadas, quais não estão, em quais pontos um bloqueio vai acontecer e uma coroutine tem que ser tirada do processador, quais coroutines já estão prontas para ser colocadas em execução no lugar de uma coroutine que vai ser bloqueada. Então, isso é feito de uma forma tão eficiente, tem tanto trabalho dentro do core da linguagem para isso, que frequentemente é uma única operação, bloquear uma coroutine, tirar ela, trocar por outra e começar a executar outra parte do sistema. Então, isso é uma das coisas que faz com que essa coisa toda seja tão eficiente. Então, um trechinho de código bem basicão, bem simples, como é que funciona o Go. Então, posso definir uma função f aqui, que vai passar pelos caracteres pela minha string 3 vezes e tal, e eu vou chamar ela aqui com vários coroutines. Então, posso chamar diretamente minha função f, ela vai rodar bloqueante, normal, do jeito que a gente está acostumado, então direct 0, 1 e 2. Depois eu posso chamar ela como uma coroutine e eu posso chamar de uma outra função aqui, que é esse going aqui. Eu vou imprimir um going aqui no meio. Esse time.sleep é só para mostrar como claramente as coroutines estão entrelaçadas, digamos assim. Então, eu vou imprimir coroutine 0, porque assim que eu disparar isso aqui, ele já vai rodar rápido e o coroutine 0 vai sair. E vou disparar o going e o time.sleep vai garantir que eu vou esperar um pouquinho até terminar. No código de verdade, você não espera que a execução termine com time.sleep. Existem outras formas, mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre sincronização e tal, mas existe muita coisa da linguagem para fazer sincronização de várias formas diferentes. Mas a ideia é isso, assim, você vai ter quaisquer funções do seu programa. Se você quiser disparar ela de forma concorrente, é só botar aqui o word go na frente, disparar a sua função e ser feliz. Então, obviamente, na prática, você precisa se preocupar um pouco mais, né? Porque nada aqui nesse trecho do código garante que uma função dessa chegou ao fim. Eu não tenho nada aqui para controlar que o meu for aqui acabou. Se o meu for fosse gigantesco, meu programa poderia terminar antes do for terminar, e aí eu ia ter problemas e tal, mas na prática a gente tem outras coisas, mas em linhas gerais é isso. Você pode pegar qualquer trecho de código do teu programa, qualquer função, e disparar numa coroutine separada e ficar à vontade para botar as coisas tão concorrentes quando você quiser. Uma coisa que eu estou fazendo aqui explicitamente, mas não estou falando sobre isso, é que eu estou usando sempre o termo concorrência e não estou falando paralelismo. Por quê? Porque isso aqui é possível mesmo que você não tenha paralelismo. Então, você pode executar várias coisas, vários trechos do seu programa em múltiplas coroutines, mesmo que você tenha só um core, só um processador, e não importa. O runtime vai saber quando que ele vai desalocar uma coisa, colocar outra, e tudo bem. Se você tiver múltiplos processadores, se você estiver utilizando múltiplos cores, múltiplas hyperthreads, você pode, e o runtime vai resolver para você a alocação de cada parte do teu sistema dentro dessas coisas, mas concorrência é uma coisa, paralelismo é outra, as duas coisas frequentemente andam juntas, e todo esse foco de Go em cima disso é em cima de concorrência, é em cima de rodar múltiplas coisas e não se preocupar com quando que uma vai passar na frente da outra e deixar o runtime se resolver. O que é um channel? Que é o outro lado dessa história toda de concorrente. Channel nada mais é do que uma fila que bloqueia.
Então, se vocês já tiverem programado em Java, pensarem numa blocking queue, lá do collections, é isso. É exatamente a mesma coisa. Só que é uma coisa que é first class na linguagem, uma parte da linguagem, não uma estrutura de dados feita separadamente numa lib. Então, você pode enviar um valor para um channel dentro de uma GoTeam e receber em outra. A grande graça é essa. Então, você comunica informação entre diferentes partes do seu programa, entre GoTeams com channels. Então, o channel é a forma de compartilhar dados dentro de um programa executando concorrente em Go. Então, a ideia é não compartilhar memória, é não compartilhar diferentes áreas do sistema, do programa, é passar coisas de um lado para o outro com channels. Então, como essa característica de ser bloqueante pode não parecer tão relevante assim, mas ela é essencial para como o sistema funciona. Então, você só consegue passar uma coisa de um lado para o outro com channels se você tiver gente escutando dos dois lados. Você só consegue escrever num channel se tiver alguém esperando para ler. Se você consegue ler, se tiver alguma coisa para ser lida, se ninguém tiver escrito ainda, você vai ficar travado esperando vir alguma coisa. Então, você pode pensar num channel também como um pipe. Se você pensar cada GoTeam como se fosse um comando no shell, obviamente é mais complexo do que isso, que você pode executar vários ao mesmo tempo. Então, você pode ler e reler de channels em vários GoTeams, mas em linhas gerais é isso. É um pipe. Assim, o channel é o que liga duas GoTeams e permite que a informação passe de um lado para o outro. Então, mostrando como que funciona a sintaxe. Você cria um channel também com make, a mesma palavra reservada, o mesmo built-in que a gente utilizou para criar slice e para criar array e para criar map. Mas array eu não criei com map, foi slice, não criei com make, foi slice, map e agora channel. A palavra reservada é sham. E o jeito que se passa a informação no channel é com essa sintaxe aqui, que é basicamente uma setinha, que é o sinal de menor que seguido de um traço. E se fosse o contrário, e também tem o contrário, né, que é traço e maior que, é basicamente uma seta apontando para lá ou uma seta apontando para cá. Então aqui eu estou pegando a string ping e estou jogando para dentro do channel chamado messages, dentro dessa GoTeam. E aqui do lado de fora eu estou tirando do channel messages um valor. Então é aquela coisa que eu falei de bloqueio também. Então normalmente a GoTeam vai ser disparada muito rápido. Então eu vou chegar aqui nesse ponto primeiro. E minha variável MSG não vai ter nada, porque eu vou ficar bloqueado nesse ponto esperando vir alguma coisa. É assim que a GoTeam rodar, vai entrar uma string ping ali dentro e o outro trecho do código vai pegar aquela string ping e vai utilizar. Alguns detalhes que eu não botei aqui. Um channel pode ter um buffer, então você pode declarar esse make aqui com os números depois, que é basicamente como se fosse um tamanho do slice, a mesma ideia. Significa que você pode acumular algumas mensagens dentro do channel, algumas variáveis dentro do channel, sem que tenha necessariamente algum consumidor do outro lado pronto para ler. Você também pode declarar um channel com direção na assinatura de uma função. Então, não aqui, quando você cria um make, um channel é um channel, mas na hora que você está passando ele como parâmetro para uma função, você pode explicitar que dentro daquela função, ela só pode ler daquele channel, ou ela só pode escrever naquele channel, ela só pode fazer input, ela só pode fazer output, não pode fazer o contrário. Isso é muito útil para você separar produtores e consumidores. Então, essa coisa toda de channels e routines se encaixa muito bem com a ideia de produtores e consumidores, e quando você trabalha assim, é muito comum você definir na própria assinatura da função quais operações, se você pode ler, se você pode escrever daquele channel, que se em algum momento algo for feito errado desse ponto de vista, não vai nem compilar, você vai pegar aquele erro em tempo de compilação, você vai ver que uma função que deveria estar só consumindo o channel, de repente tentou escrever algo nele, e vai quebrar a própria função, vai dar merda e tal. Então, isso pode ser controlado. Às vezes, você pode precisar fazer operações não bloqueantes, ou você pode precisar fazer operações com múltiplos channels também. Então, você está recebendo informações de várias direções diferentes e você não sabe quem vai chegar primeiro. E para lidar com esses caras, existe uma keyword, existe uma estrutura chamada select. Ela tem exatamente a mesma cara de um switch. Então, se você faria um switch lá, que é aquele tipo de if lá com vários cases, você pode fazer um select, ele permite que você trate múltiplos channels ou que você trate uma operação não bloqueante. Ou seja, se você fosse ler ou escrever um channel e fosse ser bloqueado, você pode fazer um select, uma cláusula default, que ele vai cair ali se o channel não estiver pronto para fazer a operação que você queria fazer. Então, é meio que tipo um try, digamos assim, para channels. Eu não entrei muito mais a fundo aqui, porque essa coisa de GoTeams e channels é um mundo. Assim, dá para fazer um zilhão de arquiteturas em cima disso. Depois eu vou mandar num canal que eu tenho uma apresentação minha que é exatamente sobre concorrência em Go. Então tem até uns GIFs animados lá mostrando várias
vários trechos de código diferente rodando com corrente, rodando em paralelo e tal. Então, dá para você fazer faninho, dá para você fazer fan-out, dá para fazer produtor-consumidor, dá para fazer um zilhão de formas do teu programa funcionar de maneira concorrente. Basicamente, se você consegue pensar em pedaços de código que são independentes e podem rodar separados, eles podem rodar como routines. E se eles podem rodar separados, mas eles precisam de informação passando para lá e para cá, você conecta com o channel. Então, um pattern que eu uso muito, eu não sei, não lembro qual que é o nome dele, mas eu chamei durante bastante tempo de workers, eu não sei se a nomenclatura é certa, declarar todos os channels que vão conectar as suas funções, chamar todas as routines passando os channels meio como um input e output de cada uma e deixar o programa rodar, porque o que vai acontecer que meio que vira uma árvore. As informações vão entrar nas primeiras funções, que vão rodar, vão passar para a segunda função, imediatamente pegar a outra e vão fazendo assim. Eu já utilizei muito em outros projetos para fazer um pipeline de execução muito grande. Então, eu queria fazer uma coisa que ia rodar em batch, tinha várias etapas, eu quebrava cada etapa numa routine, conectava elas com channels, e isso fazia com que o meu programa basicamente matasse a máquina, porque eu ia meter CPU 100% sempre. Só de fazer isso. Go, Funk, 3, 4 vezes, disparava e, consumia um arquivo gigantesco, ou, sei lá, mexia com uma tabela enorme no banco de dados, fazia qualquer operação enorme, assim. Já usei isso para, machine learning, para, normalizar a imagem, preparar a imagem, passar para um modelo na memória, ou passar para uma API que vai consumir aquele modelo do programa e tal. Dá para fazer muita coisa com isso aqui. É bem poderoso. Passando para outra coisa que eu considero tão poderosa quanto concorrência, talvez até mais, que se utiliza em mais cenários ainda que concorrência, que é as interfaces. A definição básica é essa aqui, são coleções de assinaturas de métodos. Então, eu declaro um type interface com a mesma cara que eu declaro uma struct, mas em vez de dizer que eu tenho um int e uma string, eu vou dizer que eu tenho dois tipos de função ali, com parâmetros de entrada e de saída, e é isso. O que uma interface faz na prática, que é o que eu estou colocando aqui na segunda posição, é definir comportamento. Então, o que eu estou dizendo? Que quando alguma coisa implementa uma interface, isso significa que ela tem aqueles métodos, ou seja, que ela é capaz de fazer aquilo que eu quero. Um dos exemplos mais utilizados é ler e escrever do disco, porque o pacote I/O da Standard Library tem interfaces, tem duas interfaces e algumas misturas entre as duas interfaces, que são bem específicas para isso. Existe uma interface chamada Reader, a gente utiliza ela na prática como io.reader, que ela só tem um método. Ela tem um método read, que define como que você lê bytes do disco. Ou você lê bytes de qualquer coisa que seja capaz de ler bytes e entregar para o seu programa. Então, pode ser do disco, pode ser de uma conexão de rede, pode ser de N outras coisas. E a mesma coisa para o write. A interface writer também só tem um método write, que define como que você escreve no disco ou na rede, ou qualquer coisa que suporte escrever bytes. Então, essas interfaces vão tratar com quantos bytes foram escritos ou lidos, vão lidar com o tratamento de erro. E como é uma coisa bem básica, muita coisa trabalha em cima disso. Então, como eu falei, arquivo implementa essas interfaces, muita coisa de HTTP implementa essas interfaces, de coisas mais baixo nível de rede implementa essas interfaces, e N outras coisas implementam essas interfaces. Então, você consegue ter trechos de código que não necessariamente lidam com files ou com requests ou com sockets, mas trechos de código que trabalham com coisas que leem e escrevem bytes, seja lá quais forem essas coisas, e fica genérico e dá para utilizar um monte de coisa diferente. E além de ficar genérico e utilizar um monte de coisa diferente, você consegue misturar interfaces para chegar em comportamentos mais complexos. Não existem classes em Go, portanto não há herança, eu já citei um pouquinho isso antes, e as interfaces permitem que a gente faça composição. O design da linguagem força isso mesmo, é para usar sempre composição, não tem como fazer de outra forma. Em geral, isso já é considerado uma boa prática mesmo, é comum dizer, favoreça a composição em vez de herança, e em Go não tem outra opção. Você vai fazer composição, que é isso aí. E se você não estiver acostumado a fazer composição, porque é muito fácil fazer herança em outras linguagens, quando você chega aqui, você vai ter que aprender na força, porque é o jeito de trabalhar, não tem outro jeito. Não tem uma keyword implementa, então você não precisa dizer explicitamente quando que um tipo implementa uma interface ou não. É tudo duck typing igual em Python. Então, se algum tipo tem os métodos de uma interface, ele implementa aquela interface e pronto. E você pode passar aquele tipo para qualquer função, para qualquer coisa que esperaria aquela interface. Então, esse é um exemplo bem, bem típico de tutorial de como é que funciona a interface. Então, essa é uma interface de geometria. Frequentemente, os nomes de interfaces, na realidade, não são assim, são mais tipo uma ação.
é tipo reader, é writer, é uma coisa que termina com ER em inglês, porque é tipo algo a ser feito, mas não é necessariamente assim, né? Mais uma convenção. Esse tipo aqui específico, ele define 2 métodos, área e perímetro, e a única coisa que ele diz é que os métodos retornam floats. Floats em Go podem ser 64 ou 32, se não me engano, se eu bem me lembro. Normalmente se usa só 64. Existem alguns casos bem específicos que você pode querer fazer 32, mas normalmente não é comum. Não sei se está dando para ver claramente, que eu tentei botar muito código aqui, mas basicamente o primeiro tipo é um retângulo. Então ele internamente define largura, altura, ele calcula a área com largura vezes altura, calcula o perímetro com 2 vezes a largura, mais 2 vezes a altura, e pronto. São detalhes de implementação internos do retângulo, mas o que importa é que o retângulo tem um método chamado area, que não recebe nenhum parâmetro e que retorna um float 64, e ele tem um método chamado perim, que não recebe nenhum parâmetro e retorna um float 64, que são exatamente as coisas que estavam nessa interface aqui. E o método circle não, o tipo circle, ele implementa a área e o perímetro de uma forma totalmente diferente, ele tem campos totalmente diferentes, e nada disso importa para a interface. A única coisa que importa é que um círculo sabe calcular a sua área e sabe calcular o seu perímetro, como o float 64, sem receber nenhum parâmetro. É isso que importa. Então, aqui desse lado, a gente tem o uso da interface. Eu posso ter uma função medir, que recebe alguma geometria, ou seja, recebe qualquer coisa que é capaz de calcular uma área e um perímetro, e eu vou utilizar aqui internamente essa área e esse perímetro. Então, na minha função main, eu posso declarar um retângulo, posso declarar um círculo, e eu posso chamar a função measure passando o R e o C, passando o retângulo, passando o círculo, e vai ficar tudo certo. Isso aqui funciona e é muito utilizado, como eu falei na pergunta do Neno mais cedo, foi para fazer knocking, para fazer testes. É muito utilizado na prática para juntar pacotes diferentes. Então, um pacote define um comportamento que ele precisa utilizar, mas a implementação daquele comportamento vai ser definida em outro lugar. Então, isso é muito utilizado, por exemplo, para SQL. Então, você define que o comportamento tem que ser X. Então, você vai ter interfaces lá mostrando como que funciona, como que deve ser o comportamento, mas a implementação vai depender de qual banco de dados você está usando. Então, vai ser diferente para o MongoDB, vai ser diferente para o SQL, vai ser diferente para o Postgres e N outras implementações. Então, é bem amplo, dá para fazer muita coisa com isso aqui, embora seja uma sintaxe super simples. Passando agora para o defer, que eu já falei um pouquinho sobre ele antes, ele executa uma função na saída de outra função, basicamente. É muito utilizado para cleanup, como eu já falei antes, onde normalmente você usaria um finally, por exemplo, em outras linguagens. Então, esse aqui é um dos exemplos mais comuns. Eu vou criar um arquivo, a função createFile aqui não é muito relevante, mas tipo, criei um arquivo e eu vou jogar para o futuro o fechamento daquele arquivo. Então, normalmente quando você instancia qualquer coisa que precisa assim, de um cleanup, você vai declarar o defer imediatamente. Então, abri o arquivo, criei o arquivo, eu imediatamente vou dizer, quando eu acabar, feche o arquivo. Isso vai servir para conexão com o banco de dados, conexão de rede, N outras coisas. E também, como não é especificamente linkado com o cleanup, você pode usar para outras coisas. Então, você pode fazer múltiplos defers e garantir que eles vão rodar todos no final da sua função. Então, é um synthetic sugar, digamos assim, uma coisa que poderia não ter na linguagem, que eu gosto muito, que para mim facilita muito a vida. Eu, às vezes, sinto falta de defer em outras linguagens, depois que eu passei muito tempo programando em Go. Mas é bem simples também, defer é isso aqui. Não tem muito mais além disso. A coisa de ferramentas que eu já falei, para acelerar um pouquinho, que a gente ainda falta bastante, é um dos principais destaques da linguagem. Um dos pontos importantes dessa coisa de ferramental é que não existe discussão de code style em Go. Existe o GoFMT, que é a ferramenta de formatação. Todo mundo usa o GoFMT. Todos os editores e plugins para qualquer editor chamam o GoFMT automaticamente. Então, se você for ver códigos open source em Go, mesmo coisas muito grandes, tipo Docker, Kubernetes e projetos gigantescos, nunca tem discussão de style de code, porque existe um único style de code que você também não precisa se preocupar com ele, gastar o seu tempo pensando no style de code, porque a própria ferramenta faz para você. E tem muita coisa feita assim em Go, pensada em ferramental. Então, compilar, testar, consultar a documentação, fazer profiling, baixar dependência, gerenciar dependência, tudo isso é sob comando do próprio Go. Então, isso aqui é o Go Build ou Go Install, que eu não entrei no mérito de que existe uma variação, Go Test, Go Doc, GoTo, Peprof, GoGet, GoMod, tudo isso faz parte do Go. Existem outras ferramentas que, algumas são do core team, mas não fazem parte do
do Command Go, outras são feitas pela comunidade, mas enfim, coisas que são muito, muito generalizadas. Então, esse Go Code aqui é basicamente um servidorzinho para autocompletion, então, basicamente, todos os editores utilizam o Go Code para fazer autocomplete. Então, o VS Code usa, o plugin de Go para o VI usa, o plugin de Go para o Atom usa, e assim por diante. Então, toda uma coisa interessante, mas acaba não fazendo tanta diferença para a gente no dia a dia, é que justamente como tem muito ferramental, coisas pequenininhas para tudo e que fazem várias coisas pequenas, esses editores e esses plugins para cada editor, eles na prática, internamente, acabam quase que funcionando igual, porque todos eles vão delegar as mesmas funções para as mesmas ferramentas. Então, essa coisa do autocompletion, por exemplo, se o seu autocompletion quebrar no Vim, ele provavelmente vai quebrar no VS Code também, você precisa resolver no sistema e não na ferramenta em si. Um dos principais pontos que se fala assim, sobre Go é performance. Então, o resumo do resumo é que Go é rápido, e é muito rápido, você não precisa se preocupar com isso. Em linhas gerais, é mais lento do que fazer código em Rust ou em C++, mas isso é meio óbvio também, são linguagens com um foco diferente, maneira diferente de trabalhar, que você não tem garbage collection, por exemplo. Então são mais voltados a performance, ainda mais voltados a performance do que Go, costumam ser mais eficientes que outras linguagens. É óbvio, como eu tenho aqui embaixo, que isso é uma generalização, então existem muitos cenários em que isso não é verdade, que um código em outra linguagem vai ser mais eficiente do que Go. Mas, em linhas gerais, é verdade. E esse exemplo aqui é um exemplo que é muito utilizado na comunidade brasileira de Go, porque isso aqui é um negócio real no Mercado Livre. Então, isso é uma migração que eles fizeram de uma aplicação, eu não lembro exatamente qual era a aplicação, mas tem um texto do Imaster sobre isso aqui, que eu posso compartilhar depois, que é mostrando como eles pegaram esse código aqui que era feito em Rails e fizeram em Go a mesma coisa, não se preocuparam em fazer otimização de performance nem nada, só traduzir de uma linguagem para outra. E o consumo de hardware deles assim baixou brutalmente. Então, tipo, de 12 máquinas para cache, eles chegaram à conclusão que eles não precisavam de cache, de 10 máquinas para fazer leitura caiu para 2, consumo de 40 GB de memória caiu para 7,5, 40 cores caiu para 4, e assim por diante. Assim, são números assim brutais, e isso aqui é real, é de uma equipe grande, de um troço que tem carga e tal. E se você procurar cases aí de performance em Go e de trocas de uma linguagem X para Go, isso aqui é muito comum. Assim, ganhos de performance altíssimos e diminuição no uso de recursos também absurda. É muito comum. Quando você, de fato, precisa trabalhar com performance, então casos em que você precisa de ainda mais performance do que só a linguagem natural te oferece, também tem um ferramental muito bom. Então, existe profiling de CPU e de memória nativo da linguagem. Também existe tracing nativo, então se você precisar olhar em detalhes como é que funciona um programa concorrente, como é que funciona o Garbage Collection, está na própria linguagem. Você consegue visualizar os dados de profiling em lista, em diagrama, com flame graph, então tem várias visualizações que são legais, são fáceis de usar. E nada disso exige instalação de ferramentas externas. Tem um trecho de documentação aqui, esse Diagnostics, que entra em bastante detalhe de cada uma dessas coisas. E eu até tirei desse Diagnostics aqui os exemplos de como funciona cada coisa. Então, por exemplo, essa é a cara que tem uma listagem. Então, você pode dizer, tipo, isso é um trecho de código com cat strings e tal, que está sendo feito profiling. E dentro do profiling, você pode pedir para ver o trecho de programa e ele vai dizer linha a linha quanto tempo você está gastando em cada linha. Então, ele está dizendo, tipo, gastei 40 milissegundos nessa func no total, 10 milissegundos foi fazendo esse for aqui, 20 foi só nesse if, 10 foi só nesse count, 10 foi nesse if aqui no final. E isso aqui também pode ser feito para memória. Então, você consegue ver, tipo, uma linha que você faz um append dentro de um for, por exemplo, ele vai dizer que você gastou não sei quantos megas de memória, e aí você pode otimizar o teu código baseado nisso. Existem também formas de você ver, tipo, quais são as partes do teu programa que mais gastaram tempo de CPU ou memória, então você consegue ver os top 10 trechos de código que mais gastaram cada coisa e tal, e é muito fácil de fazer e de habilitar. Tem coisas visuais muito legais que eu não falei antes, por exemplo. Então, isso aqui também faz parte do mesmo ferramental que tinha aquela lista do slide passado, do mesmo ferramental que te dá os top 5, top 10, top N. Aqui é basicamente um gráfico das partes do teu programa, como que elas se relacionam, quais são as chamadas feitas entre elas, e quanto maior o tamanho da caixinha, mais tempo de execução foi gasto naquele trecho do teu programa. Então, find loops aqui é o início do programa, nesse exemplo, ele é grande, então ele chama esse new loop, ele chama esse map iter, row slice, esse DFS e esse add node, mais algumas outras coisas, mas claramente o ponto onde essa função mais gasta tempo é dentro desse DFS aqui, e você consegue ir fazendo drill down e vendo aonde que o teu programa gasta mais tempo e qual é a relação entre as diferentes partes dele. Isso aqui, em alguns casos, pode ficar enorme, mas aí você tem controle também sobre quais partes do gráfico você quer printar e tal. É bem legal, é bem fácil de usar.
Uma outra visualização que eu gosto muito também, que não fazia parte da linguagem no início, mas depois entrou, é o Flame Graph. Então, o Flame Graph é uma visualização que vai de baixo para cima. Então, o programa inteiro está aqui embaixo. Todo o tempo que ele gastou durante o profile está ali embaixo. E depois o Flame Graph vai mostrando os trechinhos de código que utilizaram cada pedaço. Então, esse exemplo aqui é do GoTorch, uma lib que o Uber fez. Esses são um dos primeiros caras, pelo menos que eu conheci, que fazia esse tipo de grafo aqui, e depois isso entrou direto na linguagem. Então, às vezes eu acho até mais fácil de enxergar isso aqui do que enxergar aquela web, aquela teia do último slide, que é tipo, se eu for olhar aqui, tipo, estou gastando 99% do tempo aqui, depois 98% aqui, aí quando chega nessa camada aqui, as coisas começam a se dividir mais, você vê, tipo, 60% do meu tempo está sendo gasto nessa get formatted function label, e aí quando olhar, por quê? Porque eu estou fazendo um monte de strings.replace, e por aí vai. Então, isso aqui é frequentemente fácil de entender por que o teu programa está gastando mais tempo em um lugar ou gastando mais memória. E faz uns gráficos bonitinhos também que eu consigo botar em slide. Essa aqui é a cara que o tracing tem, então também é bem visual, assim, bem interface, né? Não sei como dizer. Mas, enfim, cada G desse aqui é uma goaltine. Existem outros nomes aqui que poderiam aparecer, eu não estou vendo nenhum, mas, tipo, tem um P que significa um process, tem um M que eu não lembro mais o que significa, mas, enfim, tem alguns docs na linguagem que entram em mais detalhes. E, tipo, isso aqui poderia ter muita coisa a mais. Então, digamos que tipo, você está querendo ver por que o teu programa não está rodando legal e e você está disparando milhares de goaltines e aí você descobre, quando você entra aqui nesse trace, que você tem vários buraquinhos em cada linha. Então, cada linha dessas é um processador e está mostrando o que ele está rodando em cada momento do tempo. Então, aqui você está vendo são vários goaltines trocando de lugar. Então, rodou a 38, depois isso aqui, depois a 67, assim por diante. Mas nesse exemplo que eu vou apresentar, você tem goaltine demais, o programa gasta tempo só para conseguir trocar de tanta goaltine que tem. Então, você ia ter tipo, buracos aqui na execução, mostrando, tipo, durante esse tempo aqui não tinha nada rodando, porque não deu tempo de botar uma goaltine para rodar lá. Então, dá para ver também, dentro desse tipo de tracing, quanto tempo o Garbage Collector gasta, e não só quanto tempo o Garbage Collector gasta, mas ele te dá ainda mais detalhes, então ele consegue te dizer cada fase do Garbage Collection, quanto tempo gastou, qual CPU que estava, por quanto tempo o teu programa ficou fora da CPU e tal, tem muita coisa aqui. Eu nunca precisei usar tracing na prática, mas já vi alguns casos de gente que precisou usar. Já o profiling eu já usei bastante ambos os casos são bem tranquilos de usar. Eu não dei muitos detalhes aqui sobre implementação, acho que o foco é mais dizer que isso aqui existe, que isso aqui é fácil de usar e está dentro da linguagem, então o profiling é feito com um cara chamado pprof, que você usa com GoTo pprof. O trace é, obviamente, trace, então GoTo trace, e tem algumas coisas que você consegue colocar no teu código para dizer, tipo, eu quero fazer profiling só desse trecho, ou tracing só desse trecho, ou do meu programa inteiro e tal. Tem bastante coisa que você consegue controlar. Passando para o Garbage Collection, que eu acabei de citar também, gerenciamento de memória em Go é automático, então você não tem malloc, você não tem delete, você não tem nada disso. Áreas de memória que não são mais acessíveis são coletadas pelo Garbage Collection automaticamente. Você não controla quando que o Garbage Collection executa. O que dá para controlar é o tamanho máximo da heap e quanto de CPU e de memória o Garbage Collector pode usar. Então, se você precisar controlar isso, você consegue controlar. Mas são basicamente hints. Assim, você está dizendo para o Garbage Collection que você gostaria que ele fizesse. Ele é independente de qualquer forma. Não dá para ter controle absoluto sobre como o Garbage Collector funciona. Em alguns casos específicos, para programas muito grandes, isso pode ser ruim, mas em linhas gerais isso não é um problema. E não é um problema justamente por causa desse ponto final aqui, que é muito trabalho já foi feito ao longo dos anos, inclusive, pelo core team da linguagem, para deixar o Garbage Collector mais eficiente e reduzir os tempos de pausa. Eu digo muito, é muito mesmo. Eu não consegui encontrar, mas tinha uma sequência de tweets de um cara que utilizava Go, ele nem era do core team, mostrando que, tipo, a cada release da linguagem, ele ia lá e fazia os mesmos benchmarks na ferramenta dele ou da empresa dele e mostrava que o tempo de Garbage Collection caía loucamente e as pausas eram cada vez menores e ele não precisava fazer nada, só fazer upgrade para a próxima versão. Então, existe um foco muito grande. Hoje em dia, os tempos de execução do Garbage Collector são medidos assim, acho que já estava em nanosegundo ou microsegundo da última vez que eu vi. Era alguma coisa muito baixa e gasta pouquíssimo tempo com o Garbage Collection, a não ser em casos que tem muita memória. Esse é um exemplo que eu consegui mostrar que não era exatamente o que eu queria, mas é um exemplo basicão. Uma aplicação que não precisou fazer nada. Tipo, no azulzinho, era a versão 1.11 da linguagem, e no 1.12
no beta do 1.12, só rodar a mesma função, já tipo, quase todos os números estão abaixo. E uma coisa legal também é que essa escala aqui é em microsegundos, então a gente não está falando de um tempo enorme, a gente está falando de um tempo pequenininho. Em linhas gerais, a performance ficou melhor, só de trocar do 1.11 para o 1.12, e isso já tinha acontecido N outras vezes antes, então já está bem lá embaixo. O 1.12 nem é mais recente, já está mais para frente. Agora, os releases são sempre de 6 em 6 meses, então a gente deve estar bem perto agora de sair o 1.14, então daqui a pouco vai ter mais melhoria nisso ainda, e provavelmente já existem números circulando por aí, que eu só não vi, mas isso aqui continua sendo melhorado meio que eternamente. E o tratamento de erros, eu acho que o meu último ponto dessa parte, ele é maravilhoso, porque você pega os seus erros quando você ainda está programando, você não precisa pegar erros em produção. Claro que vai acontecer, ninguém é perfeito, mas você trata um monte de coisa antes de entrar em produção e precisa se preocupar menos com erros. Mas ele também é um lixo, porque é extremamente verboso. Você precisa ficar escrevendo código de tratamento de erro 1 milhão de vezes em cada programa que você vai fazer. Se você quiser fazer uma coisa pequenininha, só para testar uma coisa para ver se funciona, o tratamento de erros vai encher o seu saco, porque você vai ter que jogar fora ele explicitamente ou vai ter que escrever alguma coisa. Então, é uma coisa aí ambígua, né? Tem um lado muito bom de diminuir a dor de cabeça para coisas rodando em produção. Tem um lado muito chato que na hora em que você está escrevendo código, ele fica muito em cima de você. Então, os erros são valores como quaisquer outros em Go. Não existe try-catch. Você recebe um erro como retorno de uma função. É um tipo, igual a qualquer outro. E você faz o que você quiser com ele. Você pode crashar teu programa, porque não tem como lidar com aquele erro. Você pode passar o erro para a função que te chamou. Você pode logar e seguir em diante. Você pode fazer o que você quiser. Por conta disso, você precisa tratar todo qualquer erro. Então, é maravilhoso que o código é robusto, tem menos falhas, mas também é um lixo, porque fica extremamente repetitivo. Então, dá muito trabalho. A equipe da linguagem tem tentado há um tempo melhorar isso, introduzir novas coisas na linguagem para diminuir o quanto de código que se escreve para tratar erro, mas eles ainda não chegaram numa implementação que foi bem aceita e as coisas não mudaram ainda, então continua tendo muito tratamento de erro e uma coisa que eles já deixaram bem claro e que a comunidade em geral concorda é que os erros nunca vão ser deixados completamente de lado. Então, tratar erro para ter menos problemas em produção sempre vai acontecer. O que pode rolar é ter novas partes da linguagem que permitam que diminua o trabalho, mas o tratamento de erro vai continuar estando lá. E uma coisa que eu gosto de falar, eu não costumo ver muito isso em outras apresentações de Go, mas isso aqui demora um tempo para cair a minha ficha também, com o tempo aqui. Por que é assim? O tratamento de erros é tão intenso e tão claro em Go e tão falado por causa da natureza da origem da linguagem. Essa linguagem nasceu no Google, então o volume de tudo no Google é extremamente alto. Vocês conseguem imaginar a quanto de requests que tem a página principal do Google? Imagina que ela não é feita em Go, porque eles não iam trocar a implementação de outra linguagem. Então, mas existem trechos de coisas do Google funcionando em produção que são feitos em Go e que têm volumes absurdamente altos. Então, se você parar para pensar em situações como essa, em que existem volumes absurdamente altos, um erro que tem uma chance muito baixa, eu chutei aí esse 0,01%, ele vai acontecer. Ele vai acontecer milhares de vezes, ele vai acontecer milhões de vezes. Então, se você simplesmente deixar rolar e não tratar aquele erro, vai explodir, vai dar merda, você vai precisar fazer alguma coisa. Então, por causa dessa ideia, você acaba sendo forçado a tratar eles e a linguagem nasceu com essa ideia. Então, mesmo um erro com baixíssima chance de ocorrer, então, tipo, aquele tipo de coisa que a gente compara com um raio caindo no mesmo lugar 2 vezes, com ganhar na Mega Sena, esses erros vão acontecer se você tiver uma carga muito alta. Tipo, o juiz não é o Google, mas eu acho que a gente mesmo já tem cenários em que isso aqui vai ser real. Então, tipo, coisas com uma chance baixíssima de acontecer em produção, elas vão acontecer, porque tem um volume tão alto que a probabilidade baixíssima vai acontecer assim mesmo. Então, eu fiz essa analogia meio ridícula aqui, de que é como ganhar na Mega Sena no inferno, vai dar merda de novo, de novo, de novo, de novo. Então, a escolha dos designers da linguagem do pessoal do Google é: vamos tratar esse negócio logo de cara, quando entrar em produção lá na frente, a gente vai ter menos dor de cabeça. É uma questão de quando e não de se. O erro vai acontecer, só não se sabe quando. E agora, invertendo a apresentação, que normalmente isso aqui é o começo, na maioria das apresentações que eu encontrei falando sobre como é que é a linguagem, como é que funciona o Go. O que o Go é e o que o Go não é? É uma linguagem de tipagem forte, então toda variável tem que ter um tipo, a declaração de tipos é explícita, existem alguns casos de shorthand que você consegue declarar uma variável na hora sem dizer qual é o tipo, porque o tipo dela pode ser inferido na hora. Então, se você faz A2.3, é uma variável do tipo int, você não precisa escrever int em nenhum lugar. Mas o ponto principal é que aquela variável A é um int, ela nunca vai deixar de ser um int porque a tipagem é forte. A tipagem é estática também, então você precisa declarar.
como eu falei. Então, tem toda essa questão de que o tipo não pode ser trocado e o tipo precisa ser declarado. Eu posso ter misturado forte com estática, porque eu sempre tenho dificuldade de lembrar qual que é qual, mas em linhas gerais é isso. O tipo não pode mudar e o tipo precisa ser declarado. A linguagem é compilada, já falei bastante sobre isso. É garbage collected. Eu botei esses 2 pontos aí só para deixar claro que esses são pontos importantes sobre o que é a linguagem, quais são as características. E um ponto que se discute muito é qual que é o paradigma. É orientado a objeto? Não é, porque não tem classe, não tem herança. É funcional? Não é, porque tem muita coisa mutável, não tem coisas que você espera de um paradigma funcional. É estruturado? Não é, em parte, mas também inclui closure, que não é uma coisa que normalmente tem estruturado. Enfim, tem várias outras coisas. Essa discussão toda do paradigma é meio que indefinida. Ou tem características de linguagens orientadas a objetos como composição e interface, tem características de linguagens estruturadas, com toda a definição de funções, de structs, outras coisas do tipo, e funcionais como closure, como uma função sendo uma coisa first class que você consegue passar para lá e para cá, mas não adere a nenhum desses paradigmas especificamente. Então, já dei o spoiler aqui de baixo, existem interfaces, mas não tem classe nem herança. Existe closure, mas os tipos são mutáveis, não tem otimização para você tratar tudo com recursão. E existe toda uma apresentação do Luciano Ramalho, que eu botei o link aqui, que é só sobre esse tema, sobre qual que é o paradigma da linguagem. E o Luciano defende que Go já é uma linguagem relativamente nova na evolução das linguagens de programação e que ela deixa de lado essa discussão de qual é o paradigma propositalmente. Então, não tem um paradigma bem definido porque ela pega várias características de vários paradigmas, utiliza o que ela acha que é bom, não utiliza o que ela não acha que é bom e é isso aí. Então, é mais importante você aprender os conceitos e saber como utilizar eles do que se ater a um paradigma. Então, quais as origens da linguagem? De onde que veio? Qual é o histórico dessa história toda? Foi criado no Google, como eu já citei algumas vezes. A equipe original que criou foram esses 3 caras, o Rob Pike, o Ken Thompson e o Robert Riesener. O Rob Pike tá ligado à criação do Unix e de várias ferramentas Unix. E o Ken Thompson é o autor de um dos melhores livros de programação de todos os tempos, e também um dos caras que trabalhou na criação da linguagem C. O Robert Riesener é um pouquinho menos famoso que o Pike e o Thompson, mas ele é um dos caras que criou a JVM, participou da criação da Virtual Machine no Java, então também é um cara que entende muito de linguagem de programação. E todos eles se juntaram para fazer essa linguagem e depois entraram outras pessoas também. É uma linguagem open source, então todo o código do Go está disponível, você pode contribuir. Eu coloco com ressalvas aqui em parênteses porque o Google mantém muito controle sobre a evolução da linguagem, sobre como que as coisas mudam. Então, é open source, mas frequentemente a comunidade quer fazer X, o Google quer fazer Y e o Google ganha. Então, já aconteceram alguns estresses aí de comunidade versus Google. Até hoje nunca aconteceu um fork por causa desses estresses, mas eu sempre acreditei que é uma questão de tempo. Como volta e meia o Google e a comunidade se batem e não se entendem, eu acredito que em algum momento a galera vai querer abrir um fork e fazer uma linguagem independente. Mas até hoje isso nunca aconteceu. Continua sendo open source, continua tendo contribuições de gente de fora do Google. Ela nasceu por causa de dores internas do pessoal do Google, um tempo de compilação muito alto, com grande base de código em C++, e esse é um dos principais motivos pelo qual a compilação do Go é tão eficiente, porque já nasceu sendo assim, e porque isso é considerado uma coisa relevante, então até hoje eles estão trabalhando nisso, né? Já teve pioras de algumas releases para outras, mas assim, pioras relativas dentro da linguagem mesmo. Não tanto pioras relativas a outras linguagens. O tempo de compilação continua muito bom até hoje. E também teve um objetivo interno do Google de facilitar a programação concorrente, por causa da lei de Moore, por causa do fato de que a grande maioria dos processadores não fica mais rápido hoje em dia, e sim, a gente tem múltiplos processadores, múltiplos threads, e por último, permitir que novos programadores sejam produtivos rapidamente. Isso é uma coisa que que já foi um pouco polêmica em algumas na comunidade, que já teve uma entrevista no Rob Pike em que ele falou sobre isso, em que ele dizia que uma das coisas que eles queriam fazer com o Go do Google, lá quando nasceu, era que fosse uma linguagem que pudesse ser pega rapidamente por o tipo de programador que vai para o Google normalmente, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Que é um cara que acabou de se formar na faculdade, e ele aprendeu um pouco de Java, aprendeu um pouco de C, talvez um pouco de Python, mas ele não tem tanta experiência assim. Ele é um cara bom, mas ele é um cara com pouca experiência, então, e a ideia é dar para ele uma linguagem que ele consiga aprender a linguagem inteira em pouco tempo, então não tem tanta palavra reservada, tantos conceitos diferentes, e ele vai conseguir utilizar aqueles conceitos e ser produtivo e fazer coisas reais. Então, isso é real, então realmente tem pouca coisa para se aprender, dá para pegar Go inteiro rapidamente, sair fazendo programas e ser feliz. Você, obviamente vai demorar um tempo para chegar na maestria, né, para realmente entender profundamente a linguagem, mas dá para ser produtivo muito rápido.
Algumas pessoas pegaram essa ideia e essas falas do pai que tipo, acharam ruim, que tipo, basicamente estavam dizendo que tipo, então é feito para o programador ser uma pecinha na engrenagem, não pensar e tal. Acharam que tipo, estavam querendo denegrir a galera, mas a ideia não era tanto essa. É mais pensar programadores novos mesmo, e isso aqui acaba sendo real. De onde veio para onde vai, então, qual é o futuro da linguagem? Então, existem casos de sucesso muito grandes, o Docker é escrito em Go, o Kubernetes é escrito em Go, e várias outras coisas são feitas em Go. Então, além do óbvio, Google, a Canonical investe muito em Go, o Dropbox tem muita coisa de back-end dele em Go, a Globo.com é um dos principais exemplos do Brasil, o Medina, que vocês, obviamente todo mundo conhece, trabalhou muito tempo no Tsuru, né, que é um dos maiores projetos em Go do Brasil. A DistoroWorks tem muita coisa em Go. O Mercado Livre tem muita coisa em Go. E aqui eu esqueci de tirar uma anotação para mim mesmo, que era de pegar outros exemplos de empresas da Wiki da linguagem. Mas, enfim, tem várias empresas grandes aí, muita coisa sendo feita. Uma coisa que é muito falada e que eu acho que é real é que, por causa desse foco todo em tratar erros em software robusto, Go tem tomado cada vez mais espaço em projetos de infraestrutura e de cloud. Não é por acaso que o Docker e o Kubernetes são um dos principais exemplos de sucesso. E isso tem sido cada vez mais constante. É basicamente padrão. Se você vai fazer projetos nessa área de infraestrutura de cloud, você vai usar Go e é isso aí. Assim, quase impossível fazer outra coisa, porque não tem muito porquê. A popularidade continua crescendo muito, vem crescendo ao longo dos últimos, 5, 6 anos, assim, um tempo grande, e continua. Se vocês olharem os servers do GitHub e do Stack Overflow, a linguagem continua tendo cada vez mais adoção, cada vez mais gente falando que quer utilizar, ou que já está começando a utilizar, ou que está aprendendo. A última vez que eu vi um número oficial, tinha mais de 1,5 milhão de pessoas utilizando a linguagem no mundo. Isso aqui é um número da equipe Core Team dizendo que é real. Eu botei um link aqui falando sobre essa expansão toda, sobre esses números e toda essa adoção que está tendo. Por outro lado, críticas à linguagem. O que tem de ruim aqui? Uma galera mais acadêmica critica a linguagem por não ter inovação. Eles dizem, tipo, em termos de evolução das linguagens de programação, Go, em tese, não contribui nada, não tem nenhuma ideia nova, mas você pode rebater essa ideia dizendo que tipo, contribui com uma coisa de deixar o paradigma para trás e evoluir dessa forma. Tem essa coisa do conflito Google versus comunidade que eu já falei. O Google controla muito a direção que o projeto vai, frequentemente a comunidade quer outras coisas. Um ponto que sempre se fala, eu não vou entrar em muito detalhe, até porque está começando a se trabalhar em tentar mudar isso, é a ausência de generics. Então, você não consegue escrever um código em Go que seja o mesmo código para vários tipos diferentes. Então, se você precisar fazer uma função que recebe um slice de int, e ela vai ter o mesmo comportamento para um slice de string, para um slice de seja lá qualquer outra coisa, você vai ter que escrever várias funções e repetir seu código. Não vai ter jeito. Não tem uma maneira de escrever código agnóstico de tipo, assim, pensando em generics, pensando em templates. Não existe isso na linguagem atualmente. É uma linguagem muito verbosa, porque tudo é muito explícito, tudo é muito na cara, não tem muito synthetic sugar para diminuir seu trabalho. Ele tem muito ferramental para diminuir trabalho, mas não tanto mudanças na linguagem, principalmente tratamento de erros que eu falei antes. E o gerenciamento de dependências, embora eu tenha falado positivamente disso no início, que tipo, o próprio tooling da linguagem sabe baixar coisa e tal, ainda é um problema. Assim, a linguagem nasceu sem considerar que tinha que ter tooling para gerenciar dependências bom. Então, tipo, você conseguir fixar uma versão, você conseguir dizer que tipo, não é para usar uma versão, tipo, porque a gente está acostumado com NPM, com pip, com tantas outras ferramentas aí. Não tem isso em Go. Nos últimos tempos tem nascido uma iniciativa chamada de módulos, que parece que é para aí que vai mesmo as coisas na linguagem. E isso foi bem forçado pelo Google, não foi tanto que a comunidade queria. A comunidade tinha outros projetos que gerenciavam dependências de outras formas que foram meio que deixados para trás. Então, o gerenciamento de dependências até hoje, embora tenha anos que a linguagem está aí funcionando e indo bem, até hoje é uma coisa problemática. Os pontos mais positivos, performance by default, então você tem performance boa sem se preocupar, precisar se preocupar muito. Eu sempre gosto de fazer esse contraponto que o tratamento de erros é bom e é ruim, não diminui problemas de produção, concorrência fácil. Tem essa simplicidade, entre aspas, assim, é pouca coisa para aprender e para pegar a experiência com o tempo, mas ainda assim você precisa aprender conceitos novos e tal. A Standard Library é bem parruda, não tem muita coisa pronta, tem suporte HTTP muito bom, suporte Unicode muito bom, suporte a lidar com disco, com rede, com SQL, com um zilhão de coisas no Standard Library, com JSON, com regex, e assim por diante. É uma Standard Library bem boa, dá para fazer muita coisa sem recorrer a livros externos, mas também tem uma comunidade bem vibrante, muita coisa feita em livro externo. Então dá para achar praticamente tudo que você precisa. O que tem de comunidade? Assim, quais são os grandes eventos então?
A GopherCon Brasil é o maior evento do Brasil. Eu sou um pouco biased aqui, né? Porque eu fui um dos criadores dela junto com o Medina e algumas outras pessoas. Eu não estou mais na organização, mas a conferência continua firme e forte. Está indo para o 5º ano agora, acontece sempre em Florianópolis. E esse ano, inclusive, eles mudaram o local lá em Floripa para ir para um lugar muito maior. Então, a tendência é que o evento continue crescendo. Na última edição tinha mais de 400 pessoas. Pode ser que na próxima ultrapasse 500. É difícil dizer, mas está crescendo bastante. A primeira edição tinha tido menos de 200 pessoas, então já dobrou de lá para cá. Um dos meetups mais ativos para quem está em São Paulo é o daqui, apesar do nome do GitHub ser Golang BR, ele na realidade é só de São Paulo, e tem evento praticamente todo mês, nem que seja tipo de palestras, o pessoal faz pubs também, então junta a comunidade bar e tal. Também já participei da organização disso aqui, mas também não estou mais. Então, mas os dois casos, aí, o GopherCon Brasil e o Meetup de São Paulo, são bem ativos e continuam funcionando muito bem até hoje. Tem outros meetups aí pelo Brasil inteiro, tem no Rio, tem em Porto Alegre, tem em tudo quanto é lugar. Eu não consegui encontrar um em Salvador, não sei se tem, eu queria botar um link aqui, mas eu não encontrei. Então, se não tiver, eu acho que o juiz podia criar um. Mas a gente não está fazendo muita coisa igual hoje em dia, né? Então, não sei se isso vai acontecer. E outro ponto legal é que tem... Pô, no Slack não, no Telegram. Tem um grupo Telegram aqui da galera de Salvador. Tem já veio pra cá, mas é bem pequeno, né? Pelo resto do mundo, tem bastante adoção também. Então, a principal conferência do mundo é a GopherCon dos Estados Unidos. Apesar de vários usarem o nome GopherCon, incluindo a do Brasil, todas elas são independentes, não é uma organização única que faz. Então, tem GopherCon no Reino Unido, na China, Israel, Rússia, Índia. Tem uma GopherCon Europe, que cada ano vai para um lugar diferente. Tem GopherCon em Singapura, na Polônia. Essa conferência do .go é uma conferência na Europa muito grande também. Esse grupo aqui, o pessoal do .dot, faz umas conferências de muito alto nível de várias linguagens diferentes. Também tem conferências com outros nomes, a de Tóquio, da Itália. Uma que é bem antiga, começou quase junto com a GopherCon, que é sempre em Nova York. Tem uma no Canadá. Sempre tem uma DevRoom no FOSDEM. O FOSDEM é um evento mais amplo, que não é específico de uma linguagem só, mas sempre tem uma área dedicada a Go, que é sempre cheia, sempre tem muita gente. A comunidade do mundo todo gosta muito de participar. Então, tem evento por tudo quanto é lugar, bastante adoção. Toda hora tem uma conferência nova aparecendo em algum lugar do mundo que até pouco tempo não tinha uma conferência. A do Brasil até que nasceu relativamente cedo. Eu acho que tem muita coisa aqui nessa lista que veio depois da gente. Então, acho que quando nasceu o Brasil já tinha Estados Unidos há alguns anos, já tinha UK. Acho que tinha China e Índia, ou talvez a gente tenha nascido quase ao mesmo tempo que a Índia, foi mais ou menos por aí. E várias outras aqui vieram depois. E para quem gostou, se quiser mexer mais com a linguagem, ou se não necessariamente gostou, mas só quer saber mais, quer experimentar, esses são os links que eu recomendo para começar. Tem muito mais coisa, claro, mas o Tour of Go, para mim, é o ponto inicial. Mesmo que você queira se aprofundar muito na linguagem, você tem que começar por aqui. É um tutorial interativo do próprio Golang.org, que você consegue escrever código direto no browser e ele vai te levando de conceito em conceito da linguagem e dá para aprender bem muita coisa. Ele tem localização para português brasileiro também, para quem preferir fazer em português em vez de fazer em inglês. E é muito bom esse material. Assim, é muito bom desde o início da linguagem até hoje, continua muito bom. Esse site aqui, Go Boy Example, também gosto muito. Ele não é tanto uma sequência de tutoriais, ele é uma lista de coisas que você pode consultar, é tipo um cookbook. Então você pode ver, tipo, como é que eu fazia channel mesmo? Aí você vai lá e vê a sintaxe. Como é que eu fazia range mesmo? Como é que eu fazia slicing de string? Tem lá uma paginazinha, vários exemplos. Um monte de coisa que eu tirei aqui dessa apresentação de trechos de código foram do Go by Example. Eu fiz pequenas adaptações para ficar menor, para caber no slide e tal, mas em linhas gerais é isso. Tem um curso, a linguagem Go, eu nunca fiz, porque ele nasceu um tempo depois que eu estava mexendo com Go, mas já ouvi falar que ele é muito bom. Ele foi criado por um cara chamado Todd alguma coisa, esqueci o nome dele. Mas depois ele foi localizado para português pela Electronics e também muito bem recebido, e até hoje ele continua gratuito e continua super bom. Esse GoPL aqui que eu coloquei, ele na verdade é o livro The Go Programming Language. Então existe um livro que é meio que o equivalente do The C Programming Language, tanto que o Ken Thompson, que participou do livro de C e participou da criação do Go, da criação do Go, também participou da criação desse livro. E ele tem um sitezinho aqui que dá os 2 primeiros capítulos de graça para quem gosta e tal. É um livro de programação muito bom, é um livro de Go muito bom. O Luciano Ramalho foi o revisor técnico da versão brasileira dele, que tem uma versão da Novatec em português, e diz ele, já vi ele falando em vários eventos de Go, e ele considera esse livro um dos melhores livros de linguagem, de qualquer linguagem de programação que ele já leu na vida. Ele, obviamente, é um pouco biased, né, porque ele participou da versão brasileira, mas, em linhas gerais, esse livro é considerado não só um livro de Go muito bom, mas um livro de programação muito bom, em geral.
esse site aqui eu gosto de recomendar para praticamente qualquer linguagem. Quem não conhece, eu recomendo dar uma olhada no Exercism. É tipo Hack and Rank, tipo um outro site de pequenos desafios de código. É bem voltado a aprender linguagem, fazer pequenos desafios e tem mentoria, dá para fazer por conta própria também. É bem legal, gosto bastante da track de Go, gosto de várias outras tracks também, é um negócio bem feito. O Awesome Go, olha a aparição do Avelino, é um repositório no GitHub com um zilhão de links para libs de tudo quanto é coisa. Se não me engano, o Avelino criou esse Awesome aqui bem lá no começo da linguagem, porque acho que ele trabalhou no Google num período que foi bem próximo do nascimento da linguagem, eu acho, não sei exatamente quando. Mas, enfim, esse projeto aqui é mantido pela comunidade toda. O próprio Avelino gosta de falar que esse repositório não é dele, que o repositório é da comunidade. Muita gente na manutenção, muita gente manda por request, aceita por request, então é enorme. Mas se você está programando em Go e você quer procurar uma linguagem para fazer X, seja lá qual for o X, tem uma recomendação aqui. Provavelmente tem várias recomendações aqui, você pode escolher qual que você acha melhor. E esse documento aqui, Effective Go, eu recomendo quando você já tiver feito, principalmente o Tour of Go, e tiver programado um pouquinho em Go. Ele é um guia da própria linguagem, dos próprios criadores, sobre como escrever Go idiomático. Como escrever Go do jeito que você considera certo. Assim, o que são as boas práticas, o que você recomenda fazer. A própria Standard Library do Go é muito voltada a seguir essas boas práticas e servir de exemplo para o resto da comunidade, mas é um documento bem legal que orienta muito como que as coisas funcionam na comunidade. Todo mundo usa esse cara como um guia de referência, ele fala muito sobre nomenclatura, sobre nomes de variáveis, nomes de tipo, nomes de pacote, como lidar com a linguagem como um todo, não necessariamente sintaxe e tal, mas como fazer no dia a dia. E é isso. Eu não deixei um slide final, porque eu queria que esse slide aqui com os links fosse onde a gente terminasse. E é isso aí. Eu vou disponibilizar tudo aí. Se quiserem perguntar mais coisa, a gente vai conversando aí. Rapaz, são 8 horas da noite. Vocês têm que ir para casa. O Moretti já chegou. Não conta. Valeu, Vitão. Obrigado. Valeu. Falou. Eu vou clicar no nosso de gravar e a gente deve mandar depois lá no canal. Ih, rapaz, tinha um chat aqui, eu não vi nada. Falou.